Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai de minha presença todo o mal e todo ataque e ciladas do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas, iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção. Arcanjo Miguel, do mal libertai-me, do inimigo livrai-me, das tempestades socorrei-me, dos perigos protegei-me, das perseguições salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferido, sei para mim o guerreiro valente e conduzi-me nos caminhos da paz. Amém. E assim começamos mais um episódio da nossa saga, que aparentemente é infindável, mas que para nós talvez algum dia tenha um fim. Eu espero que tenha, né? Que chega uma hora que ficar falando desses assuntos. Vai chegar uma hora que ou a gente vai cansar, ou os ouvintes vão falar: acabou, chega, chega! Se falar Chega! de novo, Já! eu vou me desinscrever. Estou me pelando de medo. Inclusive, a gente já pode começar por aí, né, Cassi? Que a gente estava falando aqui nos bastidores, parece que existem dois grupos na internet. As pessoas que temem falar, até são pessoas boas, né, que seguem razoavelmente a religião e temem falar sobre esses assuntos, e ao ouvir falar desses assuntos ficam com medo tremendo. E existem as pessoas que idolatram, têm gosto por esses assuntos. Inclusive, Cacique, eu não sei se você sabia, mas existe uma época do ano em que acontecem várias festas em vários Estados Unidos, sobre filmes de terror. Parece, não sei se é Horror Palooza, alguma coisa assim. É a imitação lá do Lollapalooza, só que De de terror, né? pessoas fanáticas por filme de terror, né? E eu imagino que essas pessoas devam gostar em algum grau de coisas ocultas, porque até mesmo eu que na minha infância assisti muito disso, porque no meu caso era por ser mais um adolescente, eu quero sentir medo, bobão, e depois ficava se cagando, mas E eu depois nunca sentia fui. medo e não gostava. E depois eu falava, minha mãe ficava falando, tá vendo? Eu te avisei. Aí eu falava assim, ficava com o rabo entre as pernas porque ela tinha razão. Aham. Diferente, bem diferente de mim, essa galera aí que literalmente ama, sabe, as coisas, nossa. E talvez, boa parte dessas pessoas tenham começado assim, com um gosto inocente, em aspas, né? Um gosto inocente por filmes de terror, foram se aprofundando, buscando coisas cada vez mais pesadas, até chegar ao nível de frequentar lojas de esoterismo, por exemplo, e carregar coisas que não deveriam para Cara, dentro de casa. uma reflexão que eu estava tendo na hora de tomar meu banho, eu estava pensando no quanto você tem, pela ingenuidade, um número de pessoas que vai chegar no diante de São Pedro. São Pedro vai fazer a listagem lá dos requisitos para poder entrar no céu e vai estar escrito no perfil de cada uma dessas pessoas magia negra. E aí, tipo, tu vai pensar assim, cara, ela matou um bode? Não, ela simplesmente trouxe um artefato para dentro da casa dela que ela não deveria ter trago. Seja aquilo um olhinho, uma figa, imagem abençoada por Pai de Santo, garra duende, essas porras assim, entendeu? Inclusive, Tudo Cacique, magia negra. você já Hum. se aventurou a pesquisar no YouTube sobre Umbanda? Umbanda e Espiritismo, enfim. Ou não? Cara, não a fundo, eu só sei que chegou pra mim, do criador da Ubanda, um carioca, isso foi criado no Rio de Janeiro, em 1906, e ele era branco. Eu Tinha que esqueci o nome do ser cara. carioca! Maldito E aí, senhor! eu já começo logo deixando isso aqui meio pesado. Talvez Ai, a ai, ai. maior mentira do Alan dos Santos tenha sido dizer que o Brasil é conservador. O povo brasileiro é um povo conservador. Porque se isso Não é fosse bem verdade assim, de né? fato, exato, se fosse verdade de fato, o Brasil não teria tantos problemas quanto ele tem. Porque não é característico de um povo conservador se envolver tanto com bruxaria e essas coisas assim. Retornemos ao macaco. Não, pera. Não é para tanto. Mas, cacique, se Hum, olharmos para trás, a gente já falou sobre isso, é um delicado. Graças ao bom Deus, ainda tivemos muita influência de Portugal, dos padres jesuítas. Em algumas sim. cidades, boa parte do Brasil tem fortes influências até hoje do catolicismo.
Só que nós que usamos chapa de alumínio sabemos muito bem que a história do Brasil não é como ela vem sendo contada. Pelo menos não é bem assim, que é uma história feita de mentiras e meias-verdades, verdades distorcidas. Então, já havia infiltração na Igreja Católica. Entre os portugueses que vieram para o Brasil, não haviam apenas católicos, tinha gente de todo tipo. E mesmo que se diziam católicos, din-din estava acima de tudo, acima dos interesses, inclusive, da igreja, certo? Certo, certo, certo. Então tudo isso deve ser levado em consideração. Inclusive, existe um documentário, eu achei no YouTube esse documentário, cara. Tipo, assim, fui entrando num canal, sabe quando você entra naquele looping de pesquisa? Entra num vídeo, nossa, esse vídeo é legal, aí você olha o canal, você fala assim, meu, canal com nome totalmente aleatório, Juninho023 Minecraft. Aí você Aham. entra lá e fala, mano, que merda que esse cara publicou um documentário. Aí você entra, cara, você vai ver a playlist de documentário que o cara assistiu. Ele fez uma playlist. Aí eu fui assim, chafurdando. Eu achei um documentário, acho que de 2010, na época que o Pânico na TV fazia muito sucesso. Existe uma... Se a veracidade do documentário é outra história. O importante é a informação que eu vou mencionar aqui. Existia uma mulher, não sei se ela faleceu, britânica, que viajava o mundo fazendo documentário sobre a TV. Então ela veio ao Brasil estudar, descobrir o que era, como funcionava a TV no Brasil, TV aberta. Uhum. Chegando, olha a diferença de um britânico para um brasileiro. A mulher ficou chocada. Como 11 horas da manhã está passando desenhos infantis e meio-dia uma TV na Bahia mostrava corpos, literalmente corpos sem censura nenhuma, tipo a polícia, assim, cavando um buraco onde jogaram uma pessoa e aparece o braço da pessoa, que eles estão desenterrando uma pessoa, meio-dia. Entendi. Em que ano? Em que ano? Em que ano? 2010, isso. É. 2010. Depois foi ao Pânico para ver o que estava acontecendo lá. Também não entendeu como que as mulheres se vendiam. Ela não entendia isso. Por exemplo, ela foi também numa cobertura que teve na época daquele, não se deve existir até hoje, esse negócio de Miss Bumbum. Tem, acho que existe. Acho que existe. Então, ela gravou e mencionou que as mulheres comuns estavam totalmente desconfortáveis vendo uma mulher de biquíni se exibindo para vários homens tirando fotos e tendo seu corpo avaliado. As mulheres comuns estavam se sentindo desconfortável. Mas as mulheres são comuns, naquela época já era uma pequena parcela. Hoje em dia também. E infelizmente as mulheres comuns são dominadas pelo discurso e acabam se tornando pessoas como essas outras mulheres e buscando esse tipo de corpo. Buscando a aceitação por meio do seu corpo, né? A objetificação, a gente sabe de essa merda. Outra coisa que chocou muito a mulher é que um cantor envolvido com tráfico de drogas, consumo de drogas, né? Não vou... Fala, MC Mas, Pose. mas é um cantor assim que seu nome faz referência à beleza humana. Na, Sei. na época ele tinha um cabelo colorido. E logo depois um padre cantou no programa. Depois os dois fizeram um dueto. Nossa, eu lembro, eu sei desse vídeo, eu sei desse vídeo. Mais uma vez, a mulher ficou indignada. Então, se vamos supor que a gente já questionou aqui o conservadorismo britânico Sim. algumas vezes, né? A gente já falou, olha, tudo bem, tem Roger Scruton, que Deus o tenha. Com certeza, tem muitos homens bons, mas você tá vendo que liberalismo aqui é coisa Exato. complicada. E Aham. se até para uma mulher de lá, isso é bem questionável, será, cara? Eu tento imaginar de onde eles tiraram isso. É aquilo que sempre a gente menciona aqui. Não deixe que a sua experiência ou que a experiência de um grupo fale por toda a humanidade. Assim como a gente não pode falar assim, nossa, na internet eu vejo que o Bolsonaro tem uma força tremenda e achar que por isso ele vai ganhar de lavada. Entende? Quando você vai às ruas, você vê que as coisas não estão bem assim, que o homem... Tem vários homens médios que estão ali numa dualidade da coisa, e as Exato. escolas, a faculdade estão dominadas por eles. Lá você não dá assim... Se tiver, tipo, 10% de cada turma, de cada sala lá,
né? Tipo, uma pequena parcela. Então a gente não pode deixar a nossa. Aí eu acredito que esses caras foram criados no interior de alguma cidade, ou ficam lembrando de um passado não tão distante assim. Inclusive, eu menciono aqui a prova viva de que isso é uma ilusão, não só no Brasil, é que, por exemplo, a mulher balzaquiana. Que a mulher balzaquiana era mulher por volta dos 40 anos, salvo engano. Não li o livro de Balzac, né? Que menciona a mulher balzaquiana, que era a mulher de 40 anos que queria viver uma vida de uma mulher de 20. Perdão, uma mulher de 30 anos. Queria viver a vida de uma mulher de 15, 20 anos. Naquela época era assim. Hoje em dia a gente vê mulher de 40 anos querendo viver uma vida de uma mulher de 20. Então, as coisas já estavam ruins já há muito tempo, inclusive no filme que eu acabo de assistir, Cassi, tem um momento, o desgraçado lá, o capirotesco, fala que quem pode negar que eu dominei o século XX? A escala dos diálogos fica muito boa pro final. Apesar de que ele ainda pareça um adolescente idiota, toda vez que ele vai falando, porque Deus é um cara que é um piadista sádico. Ele brinca com seus sentidos, ele te dá uns instintos e manda você não fazer nada. Ele diz pra você tocar, mas não sentir o gosto. Ele diz pra você sentir o gosto, mas não engolir. Ele diz pra você engolir, mas não digerir. Vai se. Cringe, cringe. Mas quando ele fala a respeito. Pera aí, a gente tá falando de advogado do diabo, só pro pessoal, assim. É, foi Do mal. nada, aleatoriamente, a culpa é minha, eu que joguei do nada. E aí, assim, né? Beleza, tranquilo, essa eu acho uma palhaçada. Só que a forma como ele vai mentindo e vai manipulando as pessoas ao longo do filme inteiro, isso é bem genuíno. Isso é bem genioso, isso é bem verdade. Por isso que existe a possibilidade que talvez o diálogo não tenha sido mal escrito por coisas assim, tipo, por falha do diretor. Mas na verdade seja exatamente aquilo que ele quisesse provocar. O diabo tentando fazer o próprio filho dele acreditar que Deus era um pateta. Quando ele sabe que não é, entendeu? Quando ele sabe que não, que ele não. Que não basta você usar a argumentação de adolescente pra descrever a psique divina. Não rola. E aí, assim, cara, o século XX foi dominado por ele. Foi dominado por ele completamente. Não tem jeito. De várias e várias vezes ele repete, né? Lá, que a vaidade é definitivamente o pecado favorito dele. Porque até no final, quando o protagonista faz um ato de altruísmo, né? Ele não resiste à vaidade. A vaidade de ter sido bom, né, cara? É incrível. E aí ele vai lá e dá aquele sorriso maléfico. Porque tudo ia começar de novo, sabe? É a história de achar que tá salvo. Porque, não, corrigiu meu erro, agora acabou. Não tem descanso, irmão. É A todo dia, luta, mano. a luta é até o fim. Até seu É. último suspiro. Aí depois você deixa com a sua advogada, a mamãe. Mamãe dá um jeito. Mas você Aí tem que fazer ela seu papel. resolve. Você Ela tem que resolve. fazer seu papel. Entendeu? Você tem E que assim, lutar até o final. E é difícil, vai ser difícil. Eu acho que a mensagem que eu acho que fica maior é isso, que é muito difícil. E não vai ser como no filme. Que lá no filme, cara, fica muito. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi o filme falou: irmão, esse cara ficou muito. Assim, tudo bem que num primeiro momento ele achou que era uma brincadeira. Os caras estavam zoando ele. Mas, porra, que oferta é essa, né, meu irmão? Quando, assim, quando a oferta é grande, aquela o história, santo. né? É, Entendeu? é. É a primeira coisa que ela pensa, pô, velho, sou um cara do interior aqui, velho. Isso não é história aí de uma empresa de Nova York que abriu o olho em mim. Mas agora sim, eu te falei, né? Os simbolismos desse filme são muito bons, cara. Eu não quis ver ele desde o início, né? Não tava muito bem pra ver ele desde o início, então eu comecei a ver ele exatamente naquele ponto onde você havia parado. Foi o suficiente, né? Foi o suficiente, porque os primeiros momentos do filme são os julgamentos em que o protagonista defende alguém que ele sabia que era culpado. Beleza. E aí você tem aquela festa na mansão, e aí ele tem um encontro primeiro com aquela mulher de vestido vermelho, né? E uma coisa que eu achei interessante é que sempre é uma ruiva de cabelos enrolados. Sempre essa associação que pode ser a luxúria, né? É sempre associada a uma mulher ruiva. Não sei por quê. Uma mulher ruiva em um vestido vermelho, né? Eu já percebi isso. Você já notou também que em alguns lugares a representação da Eva também é uma mulher ruiva? Não sei se você já. Assim como a da Lilith também, cara. Assim como a da Lilith também. Lilith, Vênus, eu já vi também em alguns lugares. E aí, assim, Nada. o que eu consigo imaginar, né, de certa forma, aí volta na questão do viriato, né, é que a galera que dominou a Europa, né, os povos indo-europeus, o gene que eles carregavam era o ruivo.
E aí por isso que muitos dos heróis que vão surgindo dali depois, que vão virando lendas, eles têm cabelos ruivos. Um exemplo que eu venho de cabeça agora é o Thor, que o Thor é ruivo. Se existe alguma relação entre você colocar uma deusa feminina Hollywood disse ruiva, que ele é loiro, cara, você está errado. mama aqui, Marvel, mama aqui. E aí você coloca uma deusa feminina ruiva, né? E tal, como sendo algo. Tipo, o melhor exemplar, né? Da raça humana no sexo feminino. Aí você tem lá o exemplar mais elevado, né? Dos povos indo-europeus, do homem sendo o homem ruivo. Mas aí já não sei, não tenho nada como argumentar diretamente. Mas voltando ao próprio filme, aí você tem essa mulher e você tem as outras mulheres, né, que vão surgindo em diferentes cenas do filme, em que, de novo, volta aquela história que você sempre fala, né, acerca do sexo. E aí, o Kevin, ele tem uma fraqueza, uma inclinação a todas aquelas mulheres estranhas. Ainda que ele não ceda, né, ele sempre é tentado por todas elas. No bar, nas festas, no elevador. Todas elas olham pra ele, ou então ele percebe elas, né? E mais uma vez, mais um filme retrata esse assunto e tenta perverter os personagens a partir da relação sexual. Mais um. Mas as pessoas insistem em achar que isso é. Ah, Que não, é, é é bobeira. suave, é tranquilo. E aí, cara, dessa fala a gente vai direto pro final de novo, né? Que é quando ele tá lá pra conceber o anticristo a partir da meia-irmã dele, né? O diabo vai falando várias vezes sobre prazeres infindáveis, que no instante ele iria esquecer a Marianne, no instante ele iria esquecer a esposa dele, sobre a melhor das sensações que ele poderia proporcionar ao filho dele e tudo mais. E a própria mulher, né, a própria meia-irmã dele diz a mesma coisa. E ele faz uma pergunta interessante, que ele vira e fala, mas e o amor? E aí, na hora, assim, o Satanás, tipo, meio segundo ele aparece atrás. É superestimada. Isso me chamou a atenção porque a gente já mencionou sobre isso. Que o tinhoso, ele é incapaz de amar. Aham. Por isso que o filme inteiro ele passa reduzindo o homem a um composto biológico feito apenas de instintos. Ou seja, ele reduz o homem à parte animal o tempo todo. O tempo inteiro, o tempo inteiro. E você E, percebe como conseguiram fazer isso com êxito, o Cacique? Entra de novo naquela discussão, porque é uma coisa que eu tenho me deparado na internet. Sempre quando aparece aqueles vídeos bobos no Facebook, no Instagram, de, por exemplo, algum ser humano interagindo com algum animal perigoso, por exemplo. aham, As sim, sim. pessoas sempre aparecem defendendo os animais. Meu Deus, poderia ter machucado o animal, a imprudência. Ah, eu prefiro os animais são isso, os animais amam de verdade, eles não traem. Ou seja, Cara, eles diminuem eles pegam os erros dos seres humanos e tentam colocar os animais no mesmo pé de igualdade, porque assim, os animais têm certas limitações, mas eles compensam com a fidelidade, coisa que é. o ser humano é sempre a incerteza, né? Você não sabe se amanhã o sentimento que o outro nutre por você pode mudar, não sei. E as pessoas não conseguem mais lidar com frustrações. Por que uma mulher hoje em dia ela prefere ter um cachorro às vezes do que casar ou ter um gato? Porque qual que é a chance do animal abandoná-la? Muito menor do que um homem Do que um abandonar. homem. Até porque ela Exato. pode bater no cachorro e fazer o cachorro chorar, ter medo dela, mas se ela chamá-lo, poucos segundos depois ele volta abanando o rabo, O coisa que o ser cachorro não humano não pode faz. julgá-la e nem repreendê-la, né? Exatamente. E, É isso que eles buscam hoje em dia. e aí, cara, assim, E esse é o discurso do capiroto, né? Aqui eles ninguém vai te julgar. exato, exato, eles alimentaram a infidelidade no ser humano e aí fica todo mundo desesperado quando eles se percebem no meio de infiéis e degenerados, né, cara? E aí, outra coisa interessante também a respeito dos animais, né? É que o pessoal se doa e acha tanto tão bonitinho assim, porque os animais amam de verdade. Só que eles esquecem que tudo aquilo que acontece, seja de um cara sendo salvo por um bicho selvagem, ou ele brincando com um bicho selvagem, como eu pago pau pra ver os caras brincando com onça, com leão, eu acho maneiro. Só que a gente só faz isso justamente porque nós somos superiores a eles, entendeu? A gente só consegue despertar esse lado deles porque nós não somos meros animais.
A nós foi dada autoridade sobre eles, entendeu? No passado, sabe? E hoje a gente consegue ter esse domínio sobre a vida selvagem a partir dessas coisas, da nossa inteligência, das nossas virtudes, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? E Fora que não aí, para aí, né, Cacique? A não coisa não para para aí. aí. A coisa Porque que mais importante que a gente tem é essa capacidade de amar, coisa que o diabo não tem, e coisa que os demônios não têm. você sabe o que acontece, né, Cacique? Tudo começa com uma coisa bem sutil, leve, Leve. para que as pessoas possam aceitar. E também é isso que o capiroto faz lá, né? Ele em nenhum momento ele manda o protagonista fazer algo. Ele às vezes até fala, olha, não faça isso, não sei o quê. Mas incitando, porque ele sabe que aquele é o melhor. É aquilo, o capiroto é um espírito intelectual. Então ele sabe como, quais são os meios mais fáceis de persuadir cada pessoa. Então ele sabia que por aquele meio, no debate, olha, não contrariar o protagonista só daria mais motivações, mais força para ele fazer aquilo com mais vontade ainda. De olha, não faça isso, você não está preparado. E ele. A história da vaidade. O pecado do cara, o principal pecado do cara era a vaidade. Então, como que você pode mexer com a vaidade de uma pessoa? Se ele é um advogado, fala que ele não quer vencer, ele não pode vencer o caso, ele não tem capacidade. Ele vai fazer de tudo, a vaidade dele vai fazer com que ele queira vencer aquele caso a qualquer custo para provar que você está errado, né? Mas voltando à questão dos animais, sempre começa com uma coisa leve, sutil. Então, colocando os animais em pé de igualdade, o homem como um ser danoso para o mundo, até chegar ao ponto que vai descendo os níveis de, olha, você pode casar com um animal, você pode ter relações com um Um animal, animal. ou seja, o ser humano vai se tornando apenas uma besta. E é engraçado que ele vira e fala assim: "Ah, porque eu sou o maior humanista vivo, talvez o último humanista vivo. Eu sou o maior fã do homem", ele diz assim, né. E aí você volta na questão do quão boa faz uma catequese. Como o diabo pode ser o maior fã do homem, se de novo, o ser humano é feito à imagem e à semelhança de Deus. E por isso que todas as Não possessões, faz todos os sentido, né? rituais, exato, todas essas coisas que envolvem com bruxaria, isso nunca faz bem pra pessoa, isso sempre destrói ela. As pessoas ficam feias, as pessoas ficam humilhadas, existem espíritos de baixeza, sabe. Uhum. Então não tem sentido essa história aí, "sou o seu maior fã", então que a Cracolândia tá cheio de fudido, entendeu. Não, Não faz sentido, não faz sentido algum. E Cacique, você sabe que, mais uma vez, entra aquela questão que os livros têm um grau de importância gigantesco, uhum, porque esse é mais um dos filmes que teve boa parte da sua inspiração num livro do John Milton, chamado Paraíso uso Perdido. perdido. Que o nosso querido japonês já disse pra mim, olha, tome cuidado, porque dizem que esse autor é niilista. E ele tinha dito uma frase pra mim, o japonês, que inclusive, momentos depois eu vi que colocaram no filme, que é, prefiro reinar no inferno que ser servo no céu. No paraíso, é. E essa frase eu já vi replicada em vários lugares, em várias outras produções. Com certeza, imagino que eles devam usar muito. E existe, pô, são muitas pessoas, são muitos grupos que acreditam piamente nessa história que Lúcifer não é um ser ruim. Na verdade, ele quer o nosso bem, fornecendo conhecimento. Mas Ele quer nos libertar. quer nos libertar, né? E na verdade, o nosso pai que é um tirano. E nós sabemos só que nós não, já fomos blindados, né? Graças a Deus, a nossa origem familiar, acredito que o cacique já tenha nascido católico também, male male, pelo menos batizado. Graças a Deus eu tive já uma boa base religiosa já na infância, mesmo que eu tenha me perdido brevemente na adolescência, eu consegui voltar com mais facilidade e não tende, e graças a Deus também eu fui abençoado com bons amigos, boas pessoas entraram na minha vida e eu acabei conhecendo conteúdos como esse que nós estamos falando aqui, e jamais me deixariam. Hoje em dia, por exemplo, se eu fosse um homem solteiro, eu jamais sairia com uma mulher com muitas tatuagens no corpo, cabelo Hoje a gente colorido, sabe, que né, cara. Cara, eu nem entraria na casa de uma mulher assim, porque eu sei que provavelmente se aquela mulher não pratica nenhum tipo de coisa, ela já teve relações com muitos caras que mexem com essas coisas. Então jamais.
Hoje eu sei de vários assuntos que antes eu era um ignorante que nem imaginava, nem passava pela minha cabeça. Que assim, às vezes você não sai com uma mulher que é envolvida nisso, mas essa mulher sai com pessoas que são envolvidas nisso. Indiretamente você está envolvido nisso, nesse tipo de Indiretamente coisa. isso passa pra você também. E Exato. assim, como a gente estava mencionando ainda falando sobre o filme e tal, tem vários simbolismos bons. Você falou sobre batismo, né? Hoje eu vejo, por conta daquele batismo que a gente tem quando a gente é bebezinho, aquilo às vezes é a nossa última chance, a nossa válvula de escape, o nosso último momento de agarro, né, para poder fugir das coisas, para poder escapar, porque essa sensação, aquilo que a mãe dele via, aquilo que a esposa dele percebia quando eles estavam naquele lugar, muito era por conta do anjo da guarda e do batismo, sabe? E hoje eu vejo pessoas que se envolvem com bruxaria, de feitiçaria, e elas só conseguem voltar dali, ou ao menos se proteger de algo pior, de algo ruim, por conta do presente que foi dado a elas, né? Por conta da misericórdia que foi dada a elas ainda quando eles eram bebês. A misericórdia de terem sido batizadas, né? Que é, pra muita gente esse vai ser o único mérito que eles vão poder apresentar no julgamento final. Tá aqui, ó, fui batizado. Sim. Mas, às vezes, isso é o que, no meio da sua vida, consegue te voltar, te retornar ao caminho, sabe? E tem gente que nem isso, né, cara? Tem E tem gente que não gente que vai nem isso. poder. Outra coisa interessante que você mencionou do filme, a esposa do protagonista, ela acaba ficando esquizofrênica, né? É, E eu fui atrás, né? Vi o que o nosso querido padre da Suma Demonológica tinha a dizer sobre a influência dos demônios nas doenças mentais. A conclusão é que chega num grau, a pessoa pode estar sendo perturbada por demônios de fato e acaba por ficar louca, mas é impossível distinguir se aquilo é uma causa natural ou se foi influência demoníaca. É impossível distinguir porque o resultado final é o mesmo. A pessoa continua vendo coisas, pode dizer que está vendo demônios, mas não foi por influência demoníaca, entende? Pode ser entendi. ter sido o curso natural das coisas, e pelo fato dessa pessoa ter conhecimento sobre demônios, a doença fez com que ela visse esse tipo de coisa. Não quer dizer, por exemplo, essa pessoa pode tá beirando a santidade e se ficar louca, esquizofrênica. Pode acontecer, se Deus permitir, pode acontecer. Mas a gente não vai saber distinguir se aquilo foi ação demoníaca ou não. Então, mas o filme dá a entender que os demônios fazem esse tipo de coisa também. Também. Pois é. É, eu E não sei. Não sei. eu. É porque aquilo as pessoas superestimam. É mais no sentido, o que eu entendi, né, que o padre, né, nesse trecho que o padre menciona esse tipo de coisa, é que aquilo, o poder demoníaco é menor do que imaginamos. É aquela coisa que a gente falou no episódio anterior, que este filme relata bem, inclusive. É aquilo, o demônio não tem o poder de te dar um cargo, mas ele tem o poder de assoprar no ouvido do fulano, ó, escolhe esse aqui, escolhe fulano. Exatamente. Então a Assim, mulher já tinha todo o ambiente, o marido longe, um monte de demônio cercando a mulher lá. Aí pra ela ficar maluca, cara, assim, se ela não ficasse maluca, que seria estranho, né? cara, mas a realidade demoníaca, ela é enlouquecedora. O ouvinte que já viu o eclipse de Berserker, esse é o real pressuposto. Quando o eclipse acontece e todos aqueles são jogados dentro de uma dimensão onde tudo que tá por ali é demônio, o solo muda, a água vira sangue, o céu escurece, o eclipse acontece, e aí as entidades se levantam do chão, as mãos de Deus se levantam do chão. Cara, em paralelo com aquilo ali, aquela visão ali é o defronte, né, da humanidade com uma realidade demoníaca, com o mundo demoníaco de fato. Só que, se aquilo, assim, se você tirar o fato de que aquilo ali é verdade, facilmente você descreve aquilo ali como sendo produto de uma mente louca. Porque uma pessoa normal, uma pessoa sã, ela não veria montanhas e montanhas e montanhas formadas por conjunto de rostos, assim, sabe? Faces formando o chão. Ninguém veria isso. A pessoa normal não veria isso, sabe? Mas, no entanto, alguém tá vendo. E aí fica aquela história, tipo, eu acredito que o contato demoníaco induz a loucura e deixa a pessoa louquinha. O contato direto, o assédio constante, pode prejudicar a percepção da humana da realidade, sabe? Pode ficar Aquilo igual a Rebecca Brown, pode, pode, com todo chatice. respeito. Mas aí, tipo, você tem lá aquela cena, né? Até o próprio, acho que Ed Bozano, Ed Boz, alguma coisa assim. Ele morreu assim, né? Tipo, os mendigos mataram ele e ele tava enxergando o demônio nos mendigos, sabe? Meio que assim, sabe? Meio que a esquizofrenia que o diabo causou nele
induziu os mendigos a matarem ele, sabe? Por um relógio. Não que aqueles mendigos fossem demônios de verdade. Agora, aquelas mulheres ali talvez Não seja o que meu eles lado. quisessem matá-lo de fato, né? Mas a É, sugestão, a não vai dar o sugestão relógio? foi. Agora sim, talvez seja aquela coisa que a gente falou, que pessoas estão tão afastadas de Deus que elas já passam a se comportar como um demônio, entendeu? E aí volta a questão daquelas mulheres que sempre acompanham o diabo ali, Sempre. mudando o tempo Uma todo, mulher. sabe? É, sempre presuma mulher, sempre presuma mulher. Guarde bem isso, ouvinte. E aí, cara, tem, né, ela vai ficando louquinha devagarinho. A mãe do cara não se sente bem ali e, assim, outra das frases que ficou bem na minha cabeça direto foi quando ele vira pra própria mãe, o Kevin, diz assim: Seja bem-vindo à Babilônia. E do instante seguinte, o diabo desce e fala: Falando do diabo, ele mete esse, tipo, essa é a relação direta entre diabo e Babilônia, sabe? A mulher vai fazer o exame de consciência dela, né? Sobre o dinheiro de sangue, sobre o dinheiro sujo, o conforto que eles aceitaram de alguém do qual eles nunca deveriam ter aceitado nada. Então ela vai fazendo essas relações. Mas a parte mais triste, né? Quando ela almeja a concepção de um filho, ela sonha com um bebê que claramente não é dela, e aquele bebê ali tá segurando os óvulos dela, os ovários dela na mão, sabe? Uhum. E aí, essa relação em que você tem entre entidades babilônicas, o sacrifício da fertilidade, né? Ou o sacrifício da maternidade em si, seja de bebê, seja do útero de uma mulher, isso sempre vai estar relacionado. Sempre vai estar relacionado, não tem como. E como a galera falou uma vez, isso é um sacramento da seita dos caras. Esse tipo de sacrifício. Não tem como. Imagine, Cacique, você sabia que existem pessoas que procuram homens, o homem que quer aliviar suas tensões e a mulher que quer engravidar só para vender o filho? Você sabia esse tipo de coisa? Que existe isso? Existe Existe. este mercado? Aí tem várias, por exemplo, tem toda a questão do microquimerismo, né? Sim, sim. Tanto microquimerismo genético como espiritual, né? Quantos demônios devem cercar esses dois seres humanos que fazem esse tipo de coisa. Também tem a questão de para qual finalidade usam essa criança? Vendem para quem? Um cara chamado Apps, de sacanagem. Mas é pra essa galera aí. É E pra essa galera outra, que é vendida. você lembra que tem um caso lá que ele vai defender de um homem, de uma. E isso vai fazer com que a gente entre no assunto deveras interessante que da cadeia, que um homem com a religião de matriz africana está fazendo um ritual e a defesa do protagonista fica pautada em cima de tolerância religiosa. Religiosa, sim, E você sim. sabe que isso no futuro vai ser cada vez mais comum, né? Daqui a pouco vão estar sacrificando seres humanos Cara, em prol de tolerância religiosa. tolerância religiosa. A história dos Estados Unidos, né, do século XX, ela tem muito de voodoo, muito de voodoo, muito do que os caras trouxeram de lá, da África. O pessoal chama de voodoo mambo jumbo. Tem a maçonaria, tem o ocultismo clássico, tudo isso tá por lá, tudo isso tá por lá. E as assombrações, as coisas ruins que eles têm lá, também são relacionadas a essas coisas, a esses ritos, a essas seitas, a essas práticas do passado ou atuais. Só que eu não sei se isso lá de fato virou uma religião como virou aqui, entendeu? Então, até a manifestação dessas coisas se dá de maneira um pouco diferente, mas não tão diferente assim. E aí, sobre as crianças, né, que você tava falando, cara, muita criança desaparece no Brasil não porque o pai e a mãe perdeu de vista, mas porque foi vendida, porque foi entregue. Como a gente mencionou já algumas vezes, não é por uma quantia de 300 mil, não é por uma quantia de 10 mil, não. Por algo muito baixo. Às vezes é por um Guaraná, R$ 600, Um 1.200. cargo, às vezes. Isso eu acredito que ocorra já dentro da cidade, dentro de centro, de capital. Essa comercialização de menores assim. Isso eu acredito que ocorra lá. Quer dizer, aqui, né? Mas interior, que é onde as pessoas são mais ingênuas, mas não inocentes, mas mais ingênuas, e às vezes A ambição esse, é menor? isso acaba acontecendo. No entanto que uma coisa que tinha muito na verdade ainda tem, pelas águas do Rio Amazonas, né? Que é a prostituição ribeirinha. E aí quem é que vai, quem pega uma canoa, quem pega um popopô, quem pega um barquinho desse, vai subir em grande embarcação, vai se prostituir pra galera que tá fazendo travessia, a galera que tá atravessando mercadoria. Cara, é menina de 11 anos.
de 9, 8 anos, 12, 14 anos, entendeu? Sobem lá. E aí, às vezes, é por 2 litros de gasolina, 1 quilo de farinha, entendeu? Coisa nunca, 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 nunca terá o mesmo valor que a inocência que essa criança tinha, entendeu? Jamais. Muita coisa, cara, muita coisa tá relacionada, sabe? Por exemplo, você tava citando sobre esse caso desse homem no filme de religião de descendência africana, né, e tal, que tava fazendo o negócio dele lá. Tu me mostrou no meio da semana página daquele livro lá sobre possessão demoníaca, o Caramba 4, e ele fala sobre missionários na África, né? Cara, Sim. quem quer que conheça o missionário, quem quer que tenha entrado em contato com essa galera assim, com esse pessoal, sempre que eles falarem sobre África, a coisa sempre fica num tom mais sério, mais problemática. Se quando no episódio passado eu comentei que no Afeganistão haviam religiões que ainda eram praticadas, né, desde o tempo de Alexandre o Grande, na África é a mesma coisa. Na África, esses caras ainda têm o seu próprio voodoo e o seu paganismo. Tinha um missionário que ele, nos relatos dele, nas coisas que ele fala, assim, que ele disse assim, cara, no meio da semana, assim, num dia turbulento em que quanto mais preocupado você estava em salvar as almas, você via homem voando por aí. E aí, quando ele disse via homem voando, eu me lembrei daquele garotinho que ele tava parado do nada e a perna dele voava pro lado, assim, sabe? Como se tivesse alguma coisa puxando ele. E aí, tem um outro print maravilhoso também. Acho que era o cara falando na África ou na Angola, um dos dois assim. Que não existe ateísmo, ateísmo é coisa de branco. Ou você é cristão ou você é feiticeiro lá. E eles têm muito disso lá. Dentro dessas pequenas tribos, onde você não tem uma grande urbanização ali, eles ainda têm xamãs. Eles ainda têm sacerdotes, né, por lá. E esses caras, geralmente, eles não pertencem àquele vilarejo ali. Mas eles peregrinam por todo lugar. E vão de vilarejo em vilarejo e todo mundo sabe quem é. Todo mundo sabe quem é. E esses caras costumam bater, sabe onde? Toda vez que entra algum missionário lá. Seja um padre, seja um cara, um pastor, um cara protestante. Quando eles descobrem que determinado vilarejo está tendo influência cristã, os caras voltam lá. Eles retornam lá. E aí, por isso que esses missionários entraram tanto em contato com gente que ressuscitava, cadáver que ficava flutuando, criança que começava a falar grosso, que começava a incorporar a entidade. A... Tradição é uma coisa complicada, né, Cacique? Porque, por exemplo, os caras, eles crescem buscando conhecimento de ancestrais. É, Rituais para se conectar com ancestrais, buscando os conhecimentos, sabedoria. Tentam conversar com pessoas que já se foram. Em exatamente. rituais que geralmente envolvem O sacrifícios. sacrifício. Isso aí ia te falar. O sacrifício da inocência. Em que sentido? Algumas pessoas acabam morrendo, gente com certeza é morta e tal. Só que para poder fazer esse tipo de incorporação, precisa ter alguém ali no meio que nunca tenha tido contato com o sobrenatural. E aí, geralmente, essa pessoa que nunca teve contato com o sobrenatural é um adolescente, é uma criança. É um cara jovem. E é o cara que vai desmaiar. É o cara que vai passar mal ali vendo as coisas acontecerem, enquanto o pajé e as pessoas que ali estão ao redor dele vão ganhando poderes. Em todos os lugares, esses missionários relatavam isso. Você tem alguém que não tem nada a ver com a situação, que não queria estar ali, que está claramente chorando, que está claramente com um problema, e a presença dele ali é o suficiente, como se o medo, como se o despertar para outro lado fosse o alimento que a entidade ali em questão usa para se alimentar, entendeu? Para ganhar Sim. força, para ganhar poder. Cara, não é diferente quando você vai em uns batedor de tambor aqui no Brasil, cara. Não é diferente, não é diferente, E não é diferente. já está acontecendo, na verdade, eu vou aqui ratificando. Já está acontecendo essa questão de defenderem tolerância religiosa, até mesmo nos casos mais Extremos. extremos. Por exemplo, eu acabo vendo muita coisa no YouTube sobre os assuntos que a gente fala aqui. Um filme que eu ainda não assisti, mas vi algumas coisas sobre, é o filme O Homem de Palha. No filme O Homem de Palha, salvo engano, o protagonista é católico. É um policial, um investigador católico que vai até um local distante, salvo engano ele é americano, ele vai numa ilha em outro país, onde, uma ilha bem distante, onde tem uma civilização que tem seus próprios costumes, que é separada da civilização moderna, e os caras têm seus costumes e sua própria religião.
Lá é normal sacrifício humano. Andar pelado, persuadir as pessoas a partir do sexo, pra ter as coisas, enfim. Eu ouvi de pessoas com a conivência de muitos inscritos, porque não tem jeito. Se você tá ali no canal, é porque você concorda com as coisas que aquele cara fala. Se você tá consumindo o que aquele cara fala constantemente, você concorda, né? Você fica num ambiente onde é totalmente diferente dos seus pensamentos. E aí, o cara falando que o filme deixa claro a hipocrisia dos católicos evangélicos, porque o homem, uma mulher, várias mulheres tentam ele, né? Tentam fazê-lo cair e ter relações com elas, só que ele não sucumbe. Então, para essas pessoas, é hipocrisia, né? Como se alguém ficasse pagando de. Nem vou dizer pagar de santo como eles falam, porque até os santos passam por tentações. Né? Então eles nem sabem do que estão falando. A tentação ela existe, mas você não é um cachorro. Daí que existe esse discurso de querer nos equiparar com os animais, porque animais que cedem a estímulos, né? O próprio desgraçado capirotesco lá fica falando no De instinto e estímulo o tempo inteiro. que não, mas o amor são reações químicas, não dá para diferenciar Tipo uma grande barra de chocolate. o que você sente pela sua mulher com o prazer de comer uma carne. Ô, meu filho, nós não somos animais. Pare com isso, não caia no discurso do inimigo, velho. Eu tô falando igual pastor agora, velho. Não caia no discurso, mas isso é real, pô. Não caia nesse discurso que quer te diminuir. Sabe por quê? No começo parece bonitinho. Parece bonitinho você fazer o que você quer. Mas calma, que você só tá no primeiro degrau da desgraça. Quando você tiver com as mãos nas chamas, aí você vai ver. Você tá perdendo seu emprego porque você tá vendo pornografia dentro do seu trabalho. Você tá perdendo seu emprego porque você é casado e você tá vendo pornografia no seu celular e sua esposa vê. Eu vou Então, usar o seu gancho pra falar de uma coisa muito extensa agora. Continue. não, mas pode falar, você pode falar. Cara, você tem, assim, você tem Sansão, você tem Davi e você tem Salomão. Sansão, a gente pode dizer que ele era o ápice da força do homem, a potência masculina retratada na força. Davi tinha um coração extremamente voltado a Deus, e acho que de todos os reis ou de todos os mortais, tecnicamente ele foi aquele que mais amou a Deus, né? Beleza. Você tem Salomão, que era o ser humano com o QI mais alto de toda a humanidade. O homem mais sábio, o homem mais inteligente. Cada um desses representam dentro do coração do homem, dentro da humanidade, virtudes diferentes, potências diferentes, entendeu? Coisas que nós temos, só que cada um deles tinha elevado ao extremo uma determinada área. E, no entanto, todos eles caem justamente por quê? Para uma mulher. Para a questão da castidade. Todos eles perdem para a tentação da mulher. Sansão, Davi e Salomão. Quando no fim do episódio passado eu estava falando sobre a questão do jarro, todas essas coisas assim, eu não tenho tanta certeza assim. Mas quando você está lendo na Bíblia, o Antigo Testamento, a mulher específica que entra em contato com Salomão é a chamada Rainha de Sabá. A Rainha de Sabá, ela era uma monarca da Etiópia. E aí ela vai encontrar com Salomão, né? Tudo mais. Justamente porque de todos os reis ali da região, ele era o cara que tinha um reinado mais próspero. E que deixava todo mundo boquiaberto. Então ela elabora umas 3 perguntas que ela acreditava ser muito difícil. E ela elabora essas perguntas pro cara. Ele responde as 3 perguntas, sem dificuldade nenhuma. A Bíblia não entra em detalhes sobre quais eram essas perguntas. Ele só relata a cena. E aí a rainha de Sabá fica fascinada com Salomão e com o Deus de Israel. E acredita que aquele ali é o Deus verdadeiro. Só que aí é que tá. Muito bem. Pra galera etíope, a coisa não ficou só assim. Quando a rainha de Sabá foi ver o Salomão se apaixonou pela rainha de Sabá. Desde então, a rainha de Sabá ficou grávida e toda a linhagem monárquica da Etiópia descende do rei Salomão. Pode ser verdade? Pode ser que seja verdade.
Salomão tinha uma fraqueza pra mulher. Pode ser que seja sacanagem dos caras? Pode ser que seja sacanagem dos caras. Mas o ponto é, quem ensinou, quem teve, quem mostrou a Salomão o contato com essas entidades, a possibilidade de você poder controlar seres infernais, foi uma mulher. Dizem que foi a própria rainha de Sabá. Então, ela elaborou um anel, quer dizer, eles elaboraram um anel, elaboraram um jarro, fizeram os contratos, determinaram a forma de como você viria a controlar uma daquelas coisas. E salvo engano, em um desses detalhes vai uma informação extremamente importante para o ouvinte, que é a questão do inimigo não saber seu nome, ou não saber tantos detalhes sobre você assim. Porque uma característica principal é que quando você sabe o nome de algo, você é capaz de invocá-lo. Então, por isso que, até mesmo quando você está lendo a Bíblia, nem todas as entidades que ali estão, elas estão com o nome correto. O que elas têm ali são os títulos delas, entendeu? Porque se você colocasse o nome correto ali, provavelmente a galera, ao tentar salvar a sua alma, ia acabar invocando alguma coisa muito ruim, entendeu? Então tenha em mente que Salomão sabia o nome de todas as criaturas que ele estava para invocar ali, né? E que quando você tem o nome de alguma coisa, você tem autoridade sobre ela. Beleza. A Rainha de Sabá vai ensinando isso pra ele e tal. Ele vai aprendendo a controlar até que as coisas acontecem. Deus fica chateado. Salomão percebe a cagada que ele tava fazendo. E só percebe porque ele era muito inteligente, ele era sábio. E mesmo assim, o ser humano mais sábio, mais inteligente foi enganado pelo diabo. Isso é para que você tenha em mente que a forma como um raciocínio angelical, ainda que seja um anjo caído, é totalmente oposto do raciocínio de um ser humano. A gente faz uma ligação lógica e progressiva, a gente vai somando elementos e ligando pontos a pontos. A gente leva um tempo até raciocinar e chegar a uma conclusão. Para um anjo caído, para um demônio, a conclusão é instantânea. Ele já sabe, entendeu? Por isso que até a atividade de padre exorcista, você não pode ser bobão. Você tem que ser um cara estrategista, você tem que ser um cara com uma inteligência, no mínimo acima da média, entendeu? E aí, ele retorna, ele volta, ele dá um passo pra trás e tudo mais, manda manda quebrar aquela coisa, jogar tudo aquilo ali fora e tal. E ele se desfaz de todos esses ocultismos aí. Como eu já mencionei antes, o pessoal da corte fica sabendo, e outros reinos, após o fim do reinado de Salomão, né, vão surgir dali aprendendo desse ocultismo, aprendendo dessa manipulação dessas entidades. E daí a gente tem o reinado de Acabe, do rei Acabe, e aí o rei Acabe se apaixona por nada mais nada menos do que Jezebel, que era uma rainha fenícia, né? Que ela chega com o Acabe, ela seduz o Acabe a partir do quê? Da dança, da erotização, da sensualização, né? Da sensualidade. E ela toma o reinado de Acabe, ela toma o reinado do povo hebreu para ela. E aí ela vira lá e decide fazer uma guerra com o paganismo dela, né? Com os deuses que ela servia contra o Deus de Israel, contra o Deus Uno, o Deus de verdade. E aí você tem, né, essa relação entre um rei que começa a ceder, mas volta atrás, e a descendência dele que vai, tipo, literalmente apertando a mão do capeta, assim, sabe? Vai, toma, é isso. Começa assim, tranquilamente assim. E isso Uma entra num. curiosidade totalmente aleatória, Cacique. Você sabia que os fenícios inventaram a corda, cara? Não, não sabia. Provavelmente é pra gente se enforcar. Porque... Totalmente aleatório. Mas é uma das Mas, coisas mais úteis da história da humanidade. e olha só, também tem um detalhe importante, ainda bem que você mencionou isso aí. Um exemplo, né, em tal, do que é que você tem realmente uma civilização com deuses pagãos que entram em contato com o reinado de Salomão. O reinado de Salomão é mais próspero do que todo mundo, e a galera continua, tipo, quer saber? Tá muito maneiro continuar adorando Baal. Vou ficar aqui adorando Baal. Vou ficar aqui adorando o, o Tchupira aqui, entendeu? Por que que essas pessoas, quando elas viram o reinado de Salomão, não decidiram adorar o Deus de Israel? Por que que quando o Israel perde a Arca da Aliança, ela é levada ao templo de Dagon, e aí, tipo, os caras ficam mantendo a Arca da Aliança ali no templo de Dagon,
A estátua de Dagon quebra, cai, se prostra várias e várias vezes, o povo é castigado com hemorroida, mas os caras nunca trocam de Deus. Os caras nunca se convertem. Já te perguntou isso? Não. Por um detalhe extremamente importante. Quando dizem que todas as religiões levam a Deus, isso não é tão mentira assim, não. Isso é verdade. Isso tem um. Em que sentido? Todo mundo, todo culto voodoo, todo culto tribal, eles sabem da existência de um bem supremo. Eles sabem que existe um cara maior ali. Tanto que quando eles entram em contato com os missionários, com os jesuítas, com os peregrinos, com quem quer que seja, e eles começam a ensinar a Bíblia para os caras, eles olham e fazem uma análise e dizem assim: eu sei quem é esse cara que você tá falando aí. Eu sei quem é esse maluco supremo aí que morreu crucificado. Eu sei quem é esse cara bom que perdoa pecados e tudo mais e que a gente obedece. Os caras sabem. Sabe por que eles sabem? Porque a entidade local conta a respeito deles, a respeito desse bem supremo para eles, entendeu? Só que qual é o problema? O ser humano ele é extremamente imediatista. E com Deus, o bem supremo, você não negocia. Mas com a pombagira da esquina, tu dá 3 maços de Marlboro e ela faz aquilo que tu quer, entendeu? E a gente prefere negociar com o mal do que servir o bem supremo. Então é por isso que essas pessoas que entraram em guerras com Israel no passado, que viram o poder de Deus e não mudaram, não se converteram, não não entraram pro nosso lado, eles escolheram continuar adorando os anjos caídos dele, as entidades deles, é justamente porque com aquelas entidades eles podiam negociar. Como Deus de Israel, não, você tinha que obedecer, você tinha que servir. E aí entra o detalhe. Quando um daqueles caras ali se arrependia e decidia passar pro nosso lado, a entidade ficava puta. E aí, nessas horas, primogênitos eram mortos, família era destruída, doença era espalhada, a vida do cara virava uma desgraça. Tudo isso porque ele tava tentando se libertar. Tudo isso porque ele tava tentando seguir outro caminho. Entendeu? Cara, isso é direto, assim, na questão da humanidade, em que você diz assim, ah, esse povo é pagão porque não sabe. Não, esse povo é pagão porque ele quer, porque ele precisa ser. Seja porque ele aprendeu ao longo da vida inteira dele a negociar com o mal, seja porque ele sabe que se a partir do momento que ele se converter, o capeta vai matar a família dele, entendeu? É complicado demais, é complicado. Todo o conceito de magia, todas essas histórias assim, toda essa manipulação dessas entidades, ela vai ser muito fortalecida nessa época. E na Idade Média, a galera que vai descobrir a história dos diabinhos da Goetia, eles vão escrever um livro e dali vai começar essa questão de controle dessas entidades vindos de uma mitologia, né, ou de uma cultura cristã. É a partir dessas coisas aí da Idade Média. O que o Salomão fazia era chamada de alta magia. O que seria o conceito de alta magia? É quando a partir da sua própria vontade, do seu desejo, da sua força, você consegue moldar a realidade. Você consegue fazer algo, ou seja, a partir de você, você controla o sobrenatural. E a baixa magia é quando você precisa de uma entidade ou algo alheio a você para conseguir controlar o sobrenatural. Ou seja, você se permite ser possesso. E quem é que permite ser possesso para fazer alguma coisa, Eduardo? Eu vou dar uma dica. Acontece em terreiro e em mesa branca. Apenas isso. Não vou nem falar o nome. Então aí você já tem, né? Essa história de magia, de ocultismo, de feitiçaria. Começa desde o malandro que aprende a servir a um lorde infernal, até o maluco que tá servindo ao anjo caído casta baixa da esquina, entendeu? Vai de lá até aqui. E isso meio que infectou a humanidade inteira, cara. Infectou a humanidade inteira, porque a gente vai se viciar nesse negócio de estar se envolvendo com essas coisas, sabe? A gente vai se viciar em estar tratando com essas criaturas, em estar negociando com elas, porque, como eu já mencionei antes, a gente é imediatista. E aí eu lhe pergunto, Eduardo, demônios podem curar? É, é. Claro que não, cara. Aí eu te digo, eu acredito que pode. Eu Só que se for acredito. para finalidades ruins, obscuras. Exatamente, exatamente. Toda vez que um demônio cura a doença de alguém, retira o câncer de alguém, algo ruim ele bota no lugar.
Algo ruim acontece. É o. Vou fazer uma referência ao filme da Marvel aqui, nego vai ficar puto. Mas é verdade. É o Motoqueiro Fantasma 1, quando o Johnny Blaze faz o contrato com o diabo pela alma dele, em prol que o diabo curasse o câncer do pai dele. Do que o pai dele morre? Acidente de moto. No dia seguinte, assim, tipo, não vai morrer de câncer, mas ele morreu de acidente de moto. E aí, essas pessoas, né, quando você. A galera que entrou em contato com o João de Deus, que vai em outros lugares, em outras seitas aí, a fim de obter curas, elas realmente são curadas. Elas realmente ficam melhores e tudo mais. Só que todos os outros aspectos da vida dela ficam desgraçados. E uma coisa que eu achei extremamente interessante que eu ouvi, que foi em um desses terreiros, né, onde existem os guias espirituais, os guias, né, as divindades deles, tinha um garoto que tava com, acho que era problema de asma, ou era um problema renal, alguma coisa assim. E aí a mãe dele pediu para que o sacerdote local, o pai da tatarararararará, né, fosse lá com ele e realizasse um ritual de cura. O garoto foi curado. Só que sabe o que eu achei engraçado? E o que ela achou engraçado também? É que ele mencionou a seguinte coisa. Essa entidade aí, ela é uma entidade meio homoafetiva. Então, para que o garoto permaneça curado, a senhora não pode se espantar se ele decidir, assim, gostar de outras frutas, entendeu? Ou seja, aonde eu quero chegar? Que onde quer que você negocie com esse tipo de coisa, onde quer que você obtenha cura, onde quer que você vá lá e feche um contrato, feche uma servidão com alguma coisa assim, cara, vai ter volta. Vai ter volta. E aí tu fica imaginando assim, meu Deus, quanta gente não virou viado porque foi buscar cura, sabe? Quanta gente não virou coisa, não virou bandido, não virou vagabundo, não virou marginal, porque foi curado por uma entidade que era vagabunda, bandida e marginal, entendeu? Tu vai imaginar, tu vai vendo assim, tu vai começando a entender a história do Brasil, vai ficando cada vez mais depressivo. E nisso, né? Nisso de você ter essa coisa desse paganismo um pouco mais oficializado, que é você ter um ordenamento de uma seita, você ter a galera que se identifica com a religião, assim, né? Você tem também o paganismo menos organizado. Que aí volta aquelas histórias que eu te falei sobre Garra Duende. Você sabe o que é um Garra Duende? Nunca ouvi falar, cara. Em São Tomé das Letras, há 4 anos atrás, uma mulher fez uma postagem no Facebook imenso, né? Com a porra de um boneco feio pra caralho em cima de uma árvore que parecia um duende. E esse boneco, ela tava dizendo que ele respirava dentro da garrafa, que ele abria as coisas na casa dela, que ele gostava de sair, que ele queria ficar em cima das coisas, que ele amava chocolate, que ele gostava de maçã, que ele queria moedinha. Isso não é uma piada, mas ele queria moedinha. E aí, cara, ela foi falando tudo isso e, tipo, tinham 3 tipos de pessoas em cada aba de comentário. A galera que tava querendo uma porra daquela dentro de casa, a galera que tava morrendo de medo daquilo ali, e os caras que tava achando graça, que não tava levando a sério, entendeu? Eu lembro que na época eu não levava a sério, achava que aquela porra era piada. Mas, quando eu comecei a digitar Garra do Índio no YouTube, eu descobri que existe um grande mercado e canais que são dedicados inteiramente a mostrar a rotina desses bonecos, dessas coisas que vivem dentro da garrafa. E aí, cara, lembra quando eu te disse que nomes são poder? Você sabe como é que se escolhe um Garra Duende, amigo? Como? Você não pode escolher ele da maneira em que você escolhe um bonequinho, um brinquedo, porque aquilo ali não é de fato um bonequinho, um brinquedo. E realmente não é. Aquilo ali é uma coisa, é uma entidade que tá ali. Seja ela casta baixa, seja ela um mero diabreixo, uma porra assim, mas ainda é uma entidade que tá ali. E é igual varinha de Harry Potter. Você não escolhe aquilo ali. É ela que te escolhe. E sabe como é que ela te escolhe? Primeiro ela pergunta o seu nome. Primeiro ela precisa saber o seu nome. Mas você não sabe o dela.
A única coisa que ela te pede é pra você dar um nome a ela, e o nome que você dá é o nome fictício dela, que não é o nome de verdade, entendeu? Mas ela precisa saber o seu nome. Nessas horas, você vai tendo os relatos de pessoas que mudam a sua rotina inteira pra viver pro Garra Duende, pra viver pra ele, pra tá dando chocolate a hora que ele quer, pra tá levando ele pra passear a hora que ele quer. E lembra quando eu falei sobre Poltergeist? A Sim. galera sabe que o Garra Doente tá puto quando ele começa a bagunçar todas as coisas na casa da pessoa, entendeu? E aí, tipo, o pessoal vai achando graça daquilo ali, vai achando brincadeira. A mulher ficou 3 horas atrasada pro trabalho, porque a chave onde ela guardava, o lugar onde ela guardava a chave do carro dela, que era sempre em cima da estante, ela procurou, ela não achou. Depois de 3 horas, a chave tava no lugar. E ela lembra muito bem de ter visto aquela estante 54 vezes, entendeu? Ou seja, o diabinho que tava ali ficou mudando a chave de lugar. Ficou ocultando a chave da visão dela de propósito. E a galera acha aquilo brincadeira. Tipo, você tá sendo prejudicado por uma coisa e você realmente acredita que aquilo ali é brincadeira. E, tipo, as coisas pesadas que ele faz na sacanagem, de acordo com as pessoas que são tutores de duendes, né, e tal, é na sacanagem. Imagina aquilo que ele faz com raiva, com ira de verdade, entendeu? E isso tudo por quê? Porque você deu o seu nome a uma entidade e você se prestou a servir ela. Você vê a imagem, altar de Garra Duende, é cheio de chocolatinho, de moedinha, de maçãzinha, de coisas que você coloca lá, como se você estivesse tratando aquilo ali da mesma maneira que você trata um santo, entendeu? Incrível como é só mulher que pega essas porra. Não, não que não tenha homem também, tem, mas o canal inteiramente é sempre mulher, é sempre bruxinha e tal. E adivinha só, uma delas me chamou muita atenção. Que era um canal de uma mulher que falava sobre paganismo e bruxaria, né? Mas também ufologia. E ela diz, ela foi a primeira, dentre todas as outras que eu vi, que relatou a experiência dela com o Garra Duende, e foi uma experiência ruim, não foi uma experiência boa. Ela disse que no primeiro dia em que ela trouxe o Garra Duende pra casa dela, foi um presente do namorado e tal, e ela disse assim, que foi maravilhoso, foi tudo em paz, foi tudo tranquilo. No segundo dia, tava mais ou menos. No terceiro, a putaria começou. Porque ela tirou o Garra Duende da garrafa, ela jogou a garrafa fora, ela deixou o Garra Duende numa rack, numa estante. E de dia era tudo calmo. À noite, ela tinha uma constante sensação de medo e ela não conseguia olhar para onde estava o Garra Duende. Ela não tinha coragem de ver o bicho que estava ali. Ela não tinha coragem de olhar para a escuridão onde o Garra Duende estava. Ela ficou imaginando, ficou pensando que aquilo era só retorno das velhas crenças cristãs que ela tinha, já que ela cresceu em uma família cristã. Só que aí nessas horas eu lembro do anjo da guarda. Eu lembro da história do batismo. A sabedoria que ela teve de perceber que as coisas que estavam dando errado na casa dela, dela não conseguir dormir, dela ter pesadelos, dela passar 3 meses ininterruptos brigando com o marido dela todos os dias, tinha a ver com aquele Garra Duende. Eu acredito que foi porque ela recebeu um batismo quando criança e porque o anjo da guarda dela deu um tapa no ouvido dela e falou: Filha da puta, ou tu acorda agora ou tu não acorda nunca mais, entendeu? Vai, eu Basicamente isso. racho. E aí ela decidiu se desfazer do Garra Duende. Só que pra Que se desfazer, presente, hein? Do namorado. O cara nem devia saber o que tava ela, fazendo, né? Ou ela ficou sabia. pedindo. Não, cara, tipo, Ah, não, ele não levava a sério. Ele não levava a sério aquilo ali. Ela queria. E aí o cara bobão vai lá. Ele foi atrás daquilo. E vou aí agradar a minha namorada. ele deu isso pra ela. Ela não conseguiu segurar o que tava ali. Ela sabia que o que tava ali era maligno. Só que elas nunca chamam de demônio. Elas culpam a história de um Garduende mal, um Garduende ruim. É que o cara, a pessoa que colocou ele ali, a pessoa que fez o Garduende, tava com energia ruim, entendeu? A pessoa que fez o Garduende tava malvadinho da cabeça, entendeu? E aí, cara, pra se desfazer daquela porra, foi um rolê gigante. Porque ela teve que pagar o transporte de volta pro Garduende, ela teve que devolver o Garduende pro cara. Ou então, se eu não me engano, ela teve que soltar ele na natureza. Devolver ele pra natureza, devolver ele pra um parque, um lugar onde tem mato, um lugar onde tem rio. É, ela devolveu pra natureza, é verdade, ela devolveu pra natureza. Ela fez o ritual de separação e tal. E ela começou a jogar sal grosso, porque isso não bastava. Ela tinha que jogar sal negro nas portas, ela tinha que acender incenso, ela tinha que fazer todas aquelas coisas que afastam espíritos malignos e essas porras assim, sabe? Na porta dela, Sim. pra nada voltar. E ele queria voltar.
Ele tava muito afim de voltar. E aí eu lembro de um detalhe, que quando você tem presença demoníaca no lugar, você sente um frio desgraçado quando é meio-dia e toda escuridão, ela parece muito mais escura. Toda escuridão parece muito mais escura, ou seja, você tem a penumbra do seu quarto normal, em que você tem uma luz ali tranquilamente, e você olha para os cantos, o canto tá escuro. Só que o seu olho não vai demorar tanto tempo para se adaptar à escuridão do lugar. Logo, você vai perceber que tem alguma coisa ali. Seja uma moeda no chão, seja sua escova de dente no canto do banheiro, você enxerga. Presença demoníaca transforma essa mera penumbra numa escuridão profunda. E aí você tem aquele receio. Aquela história tipo, porra, será que tem alguma coisa me olhando? Será que tem alguma coisa me observando? E em casos disso, desse tipo de manifestação, saiba que de fato deve ter. Saiba que de fato provavelmente existe ali, entendeu? E Sim. isso é característico o quê? De uma pessoa que ela não tem a questão da fé dela muito trabalhada e é uma casa que tá muito afastada de Deus, muito afastada da religião, muito afastada da santidade, entendeu? Por isso que, onde jesuíta chegava, eles construíam uma cruz. Onde jesuíta habitava, tinha cruz. Tinha que ter cruz. A casa de vocês, meus amigos, precisa ter crucifixo. Não vivam sem um crucifixo. Por quê? Porque demônios só habitam lugares onde pessoas não rezam, onde não há oração, onde não há súplica e clamor e devoção a Deus. É só ali. Por isso que natureza é cheia de diabo. Por isso que no céu, no céu, 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 é cheio de demônio. Por isso que quando. Por isso que pra se desfazer de um duende, a galera solta no meio do mato. É onde não vai ter ninguém ali pra rezar e atrapalhar a vida do cramunhão que tá ali, entendeu? Porque ainda que existam entidades que vivam em cidades, que vivam em centros urbanos, são entidades que meio que aprenderam a tolerar a presença dos anjos da guarda, creio eu. Mas certas entidades que só são do meio da floresta, inclusive acredito que sejam entidades até um pouco mais grotescas, um pouco mais perigosas, elas não suportam a presença do anjo da guarda, elas não suportam a presença do sagrado. E por isso elas precisam do isolamento. Elas precisam ficar longe, sabe? São Tomé das Letras é uma cidade que ela é inteiramente tomada por esse tipo de misticismo. E aí você tem lá a Pedra da Bruxa, você tem lá a questão Como é mesmo? Mesmo com nome santo, né? Mesmo com o nome santo. Mesmo com o nome santo. Você tem a Pedra da Bruxa, você tem as grutas que. Lá é cheio de gruta, cheio de caverna, ou seja, cheio de lugar escuro. Você tem também. Sabe aquelas porra de pedra que tem na Europa? Que é um posicionamento de pedras todo esquisito, assim, que as pessoas vão empilhando pedras e tal. Sabe disso? Lembra disso? Sim. Que dizem que é um relógio. Aquilo também tem em São Tomé das Letras. Tem a Casa da Pirâmide. Então, assim, tudo que tem lá em São Tomé das Letras remete a misticismo, remete ao ocultismo. E não à toa, em teoria, todo garra-duende, ou seja, todo duende preso dentro de uma garrafa que é genuíno de verdade, ele tem que vir de lá. E uma coisa que eu achei muito engraçado e me fez rir pra caralho foi o seguinte: é que de acordo com eles, se você não pegar um garra-duende de lá, se você pegar um garra-duende no Mercado Livre que tenha vindo de outro lugar, você tem que ter cuidado. Sabe por quê? Porque pode vir uma coisa muito ruim dentro da garrafa. Eu fiquei imaginando, caralho, se o de São Tomé das Letras já é o diabo encarnado, imagina se tu pegar um de fora. Imagina se tu pegar um de um lugar aleatório aí que a galera botou lá porque achou de maneiro, entendeu? Eu fiquei imaginando assim, e isso, tipo, toma o Brasil inteiro, sabe? Isso toma a vida de mulher, sobretudo de mulher que é metida bruxa, com essas coisas assim. E, meus caros amigos, quando a gente tava falando sobre, na questão que os Estados Unidos é, no século passado dele, é cheio de voodoo, mambo jumbo, né? Tinha um canal de uma garota no YouTube, acho que era a Graveyard Girl, que ela era uma mulher que ficava visitando cemitérios e ela pegava pertences, objetos de pessoas mortas, de pessoas que morreram. Ela ia lá e comprava e ela queria montar aquilo um grande museu dela. Tipo o Museu dos Warren, com coisas demoníacas, com coisas que foram usadas em rituais e tal. Ela queria ter um próprio museu dela, entendeu? Só que, Puta só que merda. quando tu vai conversar com essa galera sempre é pagã. Sempre é satanista e acha divertido as coisas, entendeu? E aí, cara, num belo dia ela arranjou a porra de uma boneca. Arranjou uma boneca. E, de acordo com o proprietário da boneca, essa boneca, ela era amaldiçoada.
E a boneca é bizarra. O ouvinte que quiser saber, digita aí Robertina Doll. Aí você vai achar a imagem da Robertina aí. E aí ela foi atrás disso aí, dessa boneca e tal, e ela quis guardar a boneca pra ela. Beleza, salvo engano, essa mulher morava no Texas. Ela tinha uma garagem, ela deixou a boneca dela na garagem lá, e ela dirigia um Tesla. Não sei se era um Tesla ou se era um carro elétrico. Acho que era um carro elétrico normal. E aí ela pegou essa boneca, justamente porque a boneca, em teoria, a boneca ela causava poltergeist, em teoria a boneca ela era amaldiçoada, em teoria a boneca causava visagem, né? Era coisas assim. E aí ela levou aquilo pra garagem dela e tal. E ela deixou ela numa caixa. Ela organizou todas as coisas na garagem dela e ela deixou aquilo numa caixa lá e foi dormir. Eu não sei como é que é o clima dos Estados Unidos e muito menos não sei qual é que é o clima do Texas. Só que eu entendo que existem lugares em que chuvas são raras. E no dia em que aquela mulher trouxe a boneca para a casa dela, uma porra de uma tempestade caiu tão braba que alagou a garagem dela inteira, exceto a caixa onde estava a boneca. Então o Tesla dela pifou, as coisas que ela guardava na garagem, tudo estragaram, menos a caixa com a boneca. Então ela resolveu trazer a boneca, sabe pra onde? Pra dentro da casa dela. Ela trouxe a boneca pra dentro da casa dela. Quando ela trouxe a boneca pra dentro da casa dela, todos aqueles fenômenos de poltergeist já supracitados aqui começaram a ocorrer. Sobretudo o fenômeno de frio e escuridão. E lembra quando eu disse que o nosso cérebro ele tem uma relação tipo de pensar que, cara, foi só eu fazer isso aqui que tudo começou a dar errado, foi só eu apertar a mão de tal indivíduo que deu merda, foi só eu trazer alguma coisa pra dentro de casa que estragou tudo? Então, ela também teve essa mesma percepção. Ela e o marido dela. Só que, enfim, aí ela viu que ela tava errada, que ela não devia ter essas coisas em casa, ela tentou se desfazer da boneca. Nessas horas, cara, ninguém quer essa porra. Ninguém quer pegar isso de volta. Ninguém quer. Ninguém vai te ajudar quando o Cramunhão estiver dentro da sua casa, cara. Tenha em mente isso. Só que ela conseguiu alguém que tivesse interesse naquilo ali. Ela devolveu a boneca pro cara, teve que pagar transporte, teve que pagar tudo. E os novos proprietários dessa boneca passaram a ser os caras que também tinham outro boneco amaldiçoado, que era um tal de Robert. E aí, se você digitar a história do Roberts, eu não sei exatamente como é que é ela, mas ele é um boneco amaldiçoado que pra você tirar foto dele, você tem que pedir permissão pra poder tirar a foto do Robert, porque senão a sua foto não é salva, ou então você vai ter pesadelos, ou coisa do gênero assim. E aí, qual é a relação entre o Robert e a própria Robertina? É que ambos os bonecos, eles foram confeccionados e eles têm cabelo de verdade. Eles têm unhas de seres humanos, cílios de seres humanos. Eles têm partes humanas dentro deles que foram conservadas ali, entendeu? Partes que pertenciam a outras pessoas. E quando eu mencionei que a Igreja Católica tem os seus santos e as relíquias dos seus santos, e as relíquias de primeiro grau são literalmente partes de santos, cara, quando você pega um pedaço de alguém que já morreu, que já faleceu, e que era um pecador, ou que enfim, que não tinha um coração voltado a Deus, você coloca aquilo num boneco, e você começa a fazer voodoo com aquilo ali, cara, em quantos níveis você não imagina que você encheu aquela coisa de maldição, sabe? Em quantos níveis você não imagina em que você trouxe presença demoníaca pra aquele lugar? E a história dos Estados Unidos é cheio disso. E por isso que, assim, o brasileiro ele tem uma mania escrota quando ele vai pra fora de pegar coisa do lixo. Porque o lixo deles não é como o nosso lixo em que a gente joga resto de comida, a gente joga coisa de plástico, que a gente joga dejeto de verdade, sabe? No lixo deles não, no lixo deles vai coisas assim, objetos que a gente fala assim, caralho, como é que o cara jogou no sofá? Como é que o cara jogou uma cadeira toda bem talhada? Como é que o cara jogou uma katana? Um amigo meu no Japão achou uma katana, cara, ele levou pra casa dele. Só que qual a chance daquela katana ali não ser amaldiçoada, entendeu? A gente pega essas coisas que eram de outras pessoas e a gente não devia pegar aquilo ali. Porque se tem algum obsessor em relacionado àquele objeto, ele vai passar a te perseguir, cara. As coisas ruins daquela pessoa vão passar a vir até você, através daquele objeto, entendeu? E só retardado, só maluco muito cético ou muito idólatra vai achar maneiro colecionar coisa amaldiçoada.
É um inferno. Não é maneiro, não é legal. Você acaba com a sua saúde mental, com a sua cabeça. É por isso que lá é cheio de louco, lá é cheio de doido. Eu te digo uma coisa, tu sabe quem são os Amish? Não. Amish, salvo engano, são aquela tribo ortodoxa que vive nos Estados Unidos, que eles são completamente isolados da civilização. E sabe uma coisa interessante entre eles? Eles não aceitam presentes. Eles aceitam fazer trocas. Eles não aceitam que você dê pra eles uma caixa, caixa. Eles não aceitam que você dê pra eles uma caixa ou uma cadeira ou o que é que seja. Mas eles aceitam trocar a caixa deles, a cadeira deles, a roupa deles, a cela deles, a bota deles em algo que seja seu. Sabe por quê? Porque a principal forma que você tem de amaldiçoar alguém é por presente. É você entregando algo a alguém. Porque ali você coloca um trabalhinho, ali você coloca alguma coisa ruim, e essa coisa ruim vai passar a perseguir aquela pessoa pelo resto da vida dela. Da mesma maneira como também, assim, tem toda aquela questão, tipo, de você dar algo a alguém e ter poder sobre ela. Entendeu? Por exemplo, a Megan Fox, ela casou com um maluco loirinho lá, e no ritual de casamento deles, um bebeu o sangue do outro, e um carrega um frasco de sangue do outro. O que que simboliza isso aí? Um tá carregando a essência do outro pra sempre. Isso é o cultismo pleno, isso é o cultismo às caras, entendeu? Por isso que Amish não aceita presente, porque eles sabem que uma das formas de você jogar demônios atrás das pessoas é dessa maneira. É com presente, é com coisa dada. É com artefato que não lhe pertence, entendeu? Esse tipo de comportamento se infestou pelo Brasil. Se infestou aqui, né? Através desses garraduens, através desse paganismo tosco e tal. É interessante em que em todas as versões, em todos os lados, você sempre tem a submissão humana ao diabólico, a prostração humana àquilo que é o antideus, entendeu? Uma das coisas que me chamou bastante atenção, né, é que, cara, você tem tudo que envolve esse tipo de ritual, tudo que envolve esse tipo de ocultismo, ele é sempre muito sujo, muito feio. Pode ver o bolo da Marina Abramovic, que é um cadáver, pode ver os ritos que ela faz. Tudo envolve sangue, tudo envolve meio que tripa, sanguinolência, escuridão e tal. Não é algo agradável. E geralmente as pessoas que ali estão, elas também têm um ar que não é nada agradável. A Vera Fischer, que eu te falei no último episódio, ela tinha a porra de um bafomé na parede, entendeu? E aí, tipo, a parada dela era a seguinte, a foto dela, ela tava comemorando o fato dela ter, acho que ela tem 90, não, 90 não, 70 e poucos anos já, e ela ainda é jovem, o corpo dela ainda tá todo estruturado, todo segurado. Por quê? Porque aquilo ali é pacto, e o bafomé tinha corpo de mulher. Nem te conto, o bafomé tinha corpo de mulher. E aí, cara, assim, essas coisas que vão repassando, né? Vai ficando com essa galera aí. A gente tem algo interessante. Você sabia que em possessões demoníacas, geralmente as pessoas comem baratas? Comem insetos? Já Ficam ouvi, loucas e mastigam insetos? já ouvi Ge- falar que pode chegar nesse nível. E aí é que tá. É porque geralmente esse tipo de espírito, esse tipo de coisa, são espíritos de miséria. Porque você é um ser humano, você não foi feito para comer inseto. Você foi feito para comer carne, você foi feito para caçar, você foi feito para dominar animais superiores, não coisas baixas como insetos, entendeu? Ah, E só quem se alimenta de inseto é animal baixo. E aí você tem cobra, você tem largato, que são todos animais que são representados pelo lado do maligno, né? não Morcegos, falar bem inclusive. da lagartixa, cara. A Ah, lagartixa, não, não pode falar mal de lagartixa, eu ouvi já, não pode falar mal de lagartixa. Mas é. E ela nos aí, salva desses animais aí, peçonhentos. E aí, cara, tem assim, né? A questão do porquê que eles te fazem isso, por que eles te fazem comer esse tipo de coisa, porque eles querem rebaixar aquele que é a imagem e semelhança de Deus, entendeu? Sempre. E quando você tem essa conexão entre, quer dizer, que possessão demoníaca te faz comer inseto, e aí você olha a ONU, e uma das pautas da ONU é fazer com que a humanidade inteira troque a carne por proteína de inseto, você entende que a ONU está ativamente ao lado enfim, do capiroto para diminuir, para fazer descer o nível do ser humano ao nível de demônio, entendeu? E sabe o que é mais trágico, Cacique? É que as pessoas
que eu comecei e não terminei de falar, né? Se você tinha pesquisado a galera que se aventura a ter contato, porque hoje em dia não temos que respeitar a diversidade, né? Então essa galera moderninha se aventura a conhecer terreiro, essas coisas. E você vê o argumento que é o mais engraçado. Eles começam me senti mal, não me Sim, sim, adaptei. sim, 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 Eles sim, fazem sim. de tudo para não criticar, ó, Porque os termos mais baixos e não ficam refletindo por que será que eu me senti assim? É incompatibilidade espiritual. será que é porque eu fui batizado tem um anjo da guarda? Não sei, né? Não sei. Ei, cara, pior que Será que isso é uma coisa ruim? Por isso que eu me senti mal? teve um cara que eu achei intancável. Ele foi muito malandro. Ele é aquele tiozinho de bar e tal. E ele. Um amigo dele insistiu pra caralho pra ele ir no terreiro. E aí ele virou e falou: pô, se eu vou nessa porra. E aí ele foi no terreiro. E eram 9 horas da noite. Antes do cara começar a baixar o negócio, antes do cara começar a pegar o santo lá, ele virou assim e falou: pera aí, eu preciso ir no banheiro. Na hora que ele foi no banheiro, ele se benzeu 3 vezes, rezou a Ave Maria, rezou o Pai Nosso, rezou a oração do Santo Anjo e voltou pra lá. Quando ele voltou pra lá, ele deixou o pé dele cruzado, né? Deixou o pé dele paralelo um do outro. Enquanto, tipo assim, tenta imaginar, o teu pé esquerdo vai fazer a parte de cima da cruz e o teu pé direito vai fazer o braço direito da cruz. E com as tuas mãos, você vai fazer o braço esquerdo e a base da cruz, entendeu? Que Ou porra seja, de gambiarra é essa, velho? de cima, ou seja, olhando de cima, se você pegasse uma câmera de cima, com os pés e com as mãos, ele tava fazendo uma cruz no chão, entendeu? De lado, ninguém ia saber que ele tava fazendo aquilo ali. Mas olhando de uma perspectiva Gambiarra de da porra. cima, ele tava fazendo uma cruz. Bicho, foi esse maluco ficar assim a noite inteira, das 9 da manhã, das 9 da noite até o meio-dia, a porra da entidade. Não, meio-dia não, até meia-noite, a porra da entidade não desceu, cara. O pai de santo ficou puto, ele virou e falou: tem alguém com uma energia muito pesada aqui, não dá, eu tô com raiva, eu vou dormir, boa noite. Não desceu, simplesmente não tancou a oração do Santo Anjo nem a cruz do cara, não tancou. Desde então ele virou e falou: realmente, nem todas as religiões são iguais, existem algumas bem melhores do que as outras. E aí ele voltou pra casa e nunca mais pisou nesse terreiro aí. Nunca mais, nunca mais. Maravilhoso. Aprendeu, aprendeu a lição da pior forma. Ele foi corajoso, cara. Eu achei ele meio retardado, mas corajoso. Ele teve reflexão, ele virou e falou: Isso aqui vai dar merda. Deixa eu me benzer e eu vou zoar o capeta só um pouquinho, assim. Eu Só, sei que só um pouco. você tem que lembrar a capa do nosso canal, cara. Entre a Sim, sim, coragem sim, e a sim. estupidez, tem uma linha bem. É, É. Epa, pera lá, velho. Não dá pra brincar com essas paradas, pô. Quanto mais a mas, gente mas, mas, puder mas evitar, melhor. acontece. O ouvinte não vai em terreiro fazer sinal da cruz. Não faça isso, não faça. Mas Faça bem, o. não brinque com essas coisas. Mas às vezes acontece, de gente que, tipo, a galera vai lá. Ah, não, geralmente leva criança, leva essas coisas, e a entidade não desce. Porque aquela criança dela tem um anjo da guarda muito forte. Ela tá muito pertencente a Deus ainda naquela fase, sabe? Ela não vai se perder. E aí. Mas isso é importante. Por que que quando você faz um filhinho, você não pode demorar muito pra batizar ele? Porque sem o batismo, não tem a proteção, cara. Não tem a proteção. E a criança, ela vai passar a primeira infância dela sendo assediada por essas coisas, entendeu? Por isso que tem que batizar cedo, o mais rápido possível. Não tem esse papo de, ai não, quando ele crescer ele decide. Porra nenhuma, se eu tivesse decidido eu não tava aqui. Tem que batizar. É, pô. Isso daí é a primeira herança do filho, é a religião. Isso aqui é coisa do século XX pra cá mesmo. Isso daí não tinha. Se a criança for decidir o que é melhor pra ela, o que você acha que vai acabar? Acha que vai acabar bem? É Não só vai. você olha pro passado, vê você, pô. Você olha pro seu passado. Se você tivesse, seus pais tivessem deixado você ter feito o que te dava na telha, o que teria acontecido com você? Provavelmente você estaria fazendo vídeos pro YouTube numa banheira de Nutella, fazendo ASMR,
Ou você seria como aquele ser lá que namorou um tempo com o Toguro. Nossa, cara. Assim, eles estão cada vez mais tentando acelerar o relógio das coisas. Cada vez mais você vai vendo pessoas transgênicas, que são comidas modificadas, né? É, Pesadão, pesadão. então, por aí, sabe? Em desenho infantil, Cartoon Network, Nickelodeon, cada vez mais, sabe? Cada vez mais. E assim, é nessa hora você lembra, né? Do Júlio Zévola falando, cavalgar o tigre. Cavalo e tigre. Apenas cavalo e tigre, porque essa geração, ela vai pagar um preço muito caro. Ela vai pagar um preço muito caro de ter aceitado todas essas coisas, todas essas ideologias, todas essas ilusões. E o vazio existencial que vai restar no coração dessas pessoas é muito grande. E aí que tá. A única coisa que você pode fazer é preservar você mesmo, a sua família e os seus amigos disso aí. Só preserva quem quiser, cara. É isso. Porque quando a maré bate e todos esses castelinhos de areia vão embora, os de pedra vão permanecer. E você tem que ser um de pedra, entendeu? Você tem que permanecer de pé, independente de quanta água bata no seu peito. Seja como uma torre, como um farol, entendeu? É isso. E tem um detalhe que eu não entraria hoje no mérito, porque eu não parei para ver tanto sobre isso, mas cidades do Brasil, elas têm um folclore próprio, né? Seja de assassinato, seja de aparição de lobisomem, de alienígena, de diabo, o que é que seja. Aqui na minha cidade também tem o seu folclore próprio dessas coisas. Eu brinco que também que no interior do norte inteiro você tem boa parte da população acima de 40 anos que já entrou em contato com a Matinta Pereira pelo menos uma vez na vida. Já falou com ela, entendeu? E isso vale a pena dar uma pesquisada, porque, em teoria, a boa parte desses bichos do folclore, eles estão relacionados à macumba. Em teoria, não sei. Eu não sei até onde vai, mas é isso aí. Sei que você já ouviu falar do movimento. Eu não sei pronunciar isso aqui. Saints. Zeitgeist, É. sim. Já ouviu falar sobre isso, cara? Eu acho que eu sei do que se trata, mas eu quero te ouvir. É aquele pessoal que, em certo sentido, em algum grau, estão certos quanto à questão ambiental. Tipo a Green Pill lá do Ted Aham, Kaczynski. sim, sim, sim. Só que os caras são da linha aí de que Jesus não fez milagres, acreditam em alienígenas. Sim, eu sei. Também tem muita gente que vai por essa linha aí, não segue todos os ideais do movimento, mas tem várias opiniões semelhantes. Eu não sabia, isso que é o bizarro. Os caras sempre têm que inventar um movimento para tudo. Mas por que eu tô mencionando? Porque eu lembrei que você estava falando aí da questão do folclore brasileiro e tal. E também existe também uma discussão sobre a questão da vida extraterrestre e que, na verdade, tudo que se tem de relatos de alienígenas tem uma linha aí de pessoas que acreditam que são manifestações demoníacas, Eu sou dessa linha. aliada, Eu, aliada com hologramas estatais para controlar a população por meio do medo. isso aí eu já não sei. Aí é chapéu de alumínio master, que Mas para mim assim, faz muito sentido. Inclusive, já ouvi em alguns lugares pessoas falando que já existe uma tecnologia, por exemplo, de armas laser que provocam queimadas que são utilizadas pela ONU para falar que ah, eita caralho. os homens estão causando um aquecimento global que causa as queimadas em aspas naturais, que na verdade são causadas Sadas. por Ó, lasers em satélites. assim, É muito porque. chapéu de alumínio isso, né? Não, mas não é nem um pouco muito chapéu de alumínio isso. É que a forma como a gente fala é meio, tipo, porra.
é foda de tentar digerir. Mas tem um detalhe. Por que que todos esses assuntos que a gente comenta no canal estão entrelaçados? Simples. Politicamente falando, politicamente falando, você tem o seguinte: de acordo com o Farinaso e outros especialistas em defesa, em se tratando de Amazônia, assim como o Enéas também falava, é o seguinte: o Brasil ele tem até 2030 para conseguir se virar e assumir a segurança nacional dele, assumir a defesa nacional do território amazônico, desenvolver bomba, o caralho. O Farinaso é black pilado, mas ele não perde esperança. Ele acredita que as coisas podem dar certo, mas ele, assim, como a gente fala, porra, 8 anos, né? Qual a chance, Fela, de dar tudo certo até lá? Por quê o Brasil só tem 8 anos? Porque, de acordo com a Agenda 2030, a crise climática vai ser considerado tema de segurança internacional. Ou seja, qualquer país que for pego cometendo crime ambiental vai ser passível de intervenção militar. Ou seja, ele vai ser passível de intervenção da OTAN, entendeu? E o que acontece? Ele não é otário. Desde 2019, a gente já sacou que tem tido, já chegou, pelo menos ao grande público, essa grande propaganda de que o Brasil queima a floresta amazônica. O povo lá fora, na Suécia, na Suíça, o povo nos países mais ao norte, acredita piamente que boa parte da floresta amazônica ela é destruída todos os anos. Uma vastidão de território amazônico é queimado. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que a propaganda de que o Brasil é um terrorista ambiental lá fora já está sendo disseminada. Quando chegar a 2030, isso vai estar pronto. Isso já vai estar consolidado. E, portanto, toda e qualquer providência que a ONU venha tomar contra o Brasil será justificada. Da mesma maneira em que hoje a Rússia é o diabo na Terra, para todos esses países aí, o Brasil será a Rússia em 2030. Entendeu? O Brasil será o inimigo mundial em 2030. E talvez seja o destino, né? Das grandes nações, em algum momento da sua história, serem eleitas como inimiga do mundo, né? Ou pelo menos inimiga dos Estados Unidos. Mas, enfim. E aí, tá, aí tu vira assim, tá, mas beleza, politicamente eu entendo, mas que porra de relação isso tem a ver? Qual é a relação que isso tem a ver? Isso tem a ver porque a mesma galera que promove a agenda de 2030 é a galera que tá envolvida com o ocultismo. É a galera que tá interessada no paganismo amazônico. É a galera que tá interessada em saber se aqui existe realmente uma cidade perdida ou não. É saber se aqui existem relíquias do tempo de antes dos portugueses chegarem aqui ou não. É saber o que sobrou aqui, o que tem aqui que eles podem usar, entendeu? O que eles têm aqui que pode garantir poder a eles, compreende? Sim. É isso que eles querem saber, sabe? Fora os minérios, fora todas as outras coisas. Nada é uma coisa só, entendeu? O fluxograma ele se dá em camadas. Ele se dá em camadas. Então, a questão política vai estar relacionada com essa questão de teoria da conspiração e que vai estar relacionada com o demônio, com o ocultismo, com tudo. Vai estar. Invariavelmente vai estar. Tudo E, está interligado, meu amigo. e Nada. você tava mandando um vídeo, né? No meio da semana. Um vídeo não, uma foto do livro do Bozano. Ernesto Bono, que é um Bono, Bono, Bono. É. que, salvo engano, tá vivo, né? Salvo engano, ele é do Sul. E também ele é mais um aí dos que acreditam que não no Cristo milagroso, mas sim num homem bom, entende? Só era um homem bom na história da humanidade. Ele acredita também na questão dos extraterrestres. Vale a leitura de algumas coisas que ele escreve, vale pela questão de muitas informações interessantes. Inclusive, ele é um dos que acredita que aquele atentado, né, Aham. naquele dia de setembro, É chroma key? Ele acredita que é chroma key? sim, ele Entendi. acredita que uma colisão daquela não, não, os danos no prédio não seriam daquela maneira. Ele é daquela teoria que acredita naquela explosão interna em que não havia americanos dentro do prédio
E que era Que só uma. Quem era o presidente naquela época? O Bush? era o Bush, era o Bush. Era só uma ponta de lança para poder atacar um país. Só para legitimar a guerra. De novo, né? De novo, você precisa de um motivo. Se você não tem, o que você faz? Você cria um. O motivo do Brasil já está sendo criado há bastante tempo já. Se A você gente não tá. tem um motivo para. Inclusive aqui, é um país onde, por exemplo, você tem um. Você poderia ter problemas raciais aqui? Não. Porque é um Poderia. É, que cresceu em miscigenação. Em teoria, é uma coisa que. Brigas raciais, não digo que não deva haver a preservação racial e todas essas questões, mas a questão de racismo, nem de racismo, vamos dizer assim, o racismo como as pessoas lidam hoje em dia, é um país que poderia ter guerras internas sobre isso, nesse, por causa disso, como os Estados Unidos, por exemplo. não, não. O próprio Porque. crescimento do país foi meio que com a ajuda de pessoas de várias Sabe qual etnias é? diferentes. Apesar que Sabe os qual Estados é? Unidos foi assim também, é Não, confuso. mas sabe qual é a grande diferença entre o anglo e o ibérico? Sabe Hum, qual é a grande diferença? É que o anglo, ele vai prezar pela liberdade religiosa. Na colonização dele, ele preza pela liberdade religiosa. Ele vai garantir às pessoas o culto das suas deidades. Só que o problema é que, em compensação, não vai haver a liberdade racial. Quando eles acreditam em coisas diferentes e acabam tendo culturas diferentes, eles não vão se enxergar como iguais. O ibérico não. O ibérico não tolera a liberdade religiosa, todo mundo tem que ser católico. Em compensação, a partir do momento que o amiguinho tá rezando um terço, pode casar. Assim se misturam. Entendeu? sim. Por isso que o Brasil, pros caras, é uma parada, tipo, fora de série. Completamente fora de série. E aí juntaram-se tantas raças aqui que, em teoria, era para cada uma delas se odiar. Só que o princípio do catolicismo é considerar todo mundo irmão em Cristo. A partir do batismo, a partir da comunhão, e todo mundo passa a pertencer ao corpo de Cristo, que é a Santa Igreja. Dito isto, você vai ter ali a questão do fato de que todo mundo vai se considerar católico, todo mundo vai crescer dentro disso aí, mas nem por isso essas relações elas vão ser plenamente amistosas. Então, tipo assim, se na natureza, se a ordem natural das coisas é raças diferentes competirem entre si ou de certa maneira não se tolerarem, no Brasil, ao invés de a gente sair se matando ou coisa do gênero, o que que vai acontecer é o seguinte: essa difícil convivência vai terminar em piada, vai terminar na história do todo índio é preguiçoso, é vagabundo, todo português é burro e todo preto é malandro, entendeu? E Porque é- a tensão racial, ela vai ter que sair de alguma maneira. Ela vai ter que ser aliviada de alguma maneira. E no Brasil ela foi aliviada através da piada e do estereótipo. o próprio termo, se tirado do grego aí, vai significar universal católico. Então, Uhum. Brasil não faz muito sentido essa questão. Pra gente, principalmente se você estudar a história, você vai perceber assim que todo mundo, todos os povos foram enganados por alguém Alguém, e, né? porque, e geralmente esse alguém é o mesmo grupo de pessoas. Então já começa que temos algo em comum, todos fomos enganados. E chega no a essa altura do campeonato, né? Até mesmo se fosse legítimo a briga, que nem eles falam da dívida histórica, 500 anos se passaram, meu amigo. Você quer cobrar uma dívida já caducou, irmão. Mesmo se existisse essa dívida, já caducou. Então não faz sentido. Então o que eles fazem? Eles vão criar motivos. Então E vão outro detalhe. citar essa questão homem contra mulher, que hoje em dia, cara, quem consegue ter uma conversa saudável, sobre assim, meu, isso aí é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Acabou. Se você falar isso, acabou. Ou seja, ninguém consegue ter mais discussão saudável sobre qualquer assunto, sem que você tenha que ficar pisando em ovos Em ovos o tempo inteiro. o tempo inteiro e daqui a pouco vai chegar no nível que a gente estava falando lá. Na internet já tá acontecendo. O nível de assim, esse católico que foi investigar o negócio na ilha, no filme lá, ele é um intolerante, ele tinha que aceitar que os povos têm outros costumes lá. Tá bom, meu filho, só que o que tá acontecendo?
Esses caras estão vindo pra civilização e estão querendo sacrificar o seu filho. E aí? Vai respeitar esse povo? Pau no cu desse povo, caralho! Esses caras aí estão invocando demônios, porra! Que vocês vão ficar defendendo um absurdo? A maioria vai, mas aqui a gente tá falando pra você, ouvinte, não se renda essa bagaça, não. Não se renda, porra. Que as palavras, elas têm força. Isso daí você nem se brinca, isso daí. Você não pode falar que você defende isso nem com risco de perder emprego, pô. Isso é muito perigoso defender essas paradas. Isso é coisa muito séria. A galera leva na brincadeira. É aquilo, Cacique. Mais uma vez. A estratégia demoníaca de cair em descrédito da população. Ah, esse pessoal que mata a galinha aí pra fazer ritual. Não, a pessoa nem sabe o que tá fazendo. É um povo que não tem cultura. Quem não tem cultura é você, meu filho. Não sabe de nada da vida. Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Você que não sabe de nada, que despreza a religião, que nem acredita na existência de algo transcendente. Você é mais ignorante que ele. Ele acredita em alguma coisa. Se ele tá fazendo uma oferta pro capirotesco, ele sabe que existe um Deus que dizem pra ele que é mal, mas que no final das contas é Exato. bom. A maioria desses satanistas foram persuadidos por essa questão, por esse discurso de que Deus é mal. Porque até pra esses caras, eles querem estar do lado do que é bom. Então se você Você, convencê-lo do contrário, ele pode você voltar consegue converter. a É, consegue. Agora, e esse cara que não acredita, pô? Ele não acredita que vai ter um julgamento. Ele não acredita que o que ele faz tem consequências. Ele não acredita que a vida dele, em certo grau, já está traçada. E que lógico, as escolhas podem mudar o curso da história. Mas ele acredita que tudo depende dele, do esforço dele. E que tudo que acontece na vida dele são simplesmente por questões materiais. eu penso um pouquinho diferente. Hum. Só um pouquinho diferente, no sentido de que eu imagino não. Eu penso que o ateu, o único problema dele é que ele não acredita em Deus por falta de provas. O problema do liberal é que ele quer a laicização do Estado e a liberdade religiosa porque ele não quer se comprometer com nenhuma entidade. E aí é por isso que ele duvida de todas, entendeu? Então, a partir do momento em que um milagre ocorre para um ateu, ele consegue se converter. Vide a história do Roberto Alvim. Mas para liberal, não importa Mas quantas vezes milagre Deus se não é manifeste. prova, cacique. Milagre não. Ele quer uma prova científica. Sim, não, mas não, aí é que tá. Acho, beleza, vou mudar então. A experiência. A experiência, não a prova científica, mas a experiência com o Ele não divino. vai acreditar, cara. Porque aquilo não tem explicação científica. Ele acredita na ciência. A ciência é uma coisa. Até na. Sabe o que a maioria dos médicos dizem quando eles não conseguem explicar uma coisa? Hum. A ciência ainda não consegue explicar isso. Então, Sabe por Black que, Pilado. o milagre em si não converte ninguém? Médicos veem milagres todos os dias. Só que ele não acredita que aquilo é um milagre. Porque ele não acredita em milagre. Ele vê homens sobrevivendo a coisas que, em teoria, a ciência fala que o cara não vai sobreviver. Médico é O tudo médico é o cara espírita. que mais vê. O médico, a classe médica é a prova cabal disso, porra. A maioria dos médicos é tudo espírita e ateu. E os católicos que existem, sei lá o que eles fazem, se ajudam, que fazem alguma coisa pra converter os amigos. Nunca vi médico falando sobre isso. Entende? Não que talvez eu tenha passado uma falsa ideia de que eu tenho esperança nos satanistas, entendeu? Na verdade, lógico, eu tenho esperança. Eu tenho esperança que todos se convertam. Eu não quero o mal do cara. Até o cara, eu imagino que ele tá. Não imagino, eu tenho certeza que ele tá sendo enganado por alguém, sofrendo ação demoníaca, e eu não quero isso para um semelhante. A gente não pode se rebaixar ao nível dos demônios e ficar desejando, não, tem que se perder mesmo, tem que ser condenado, se fuder. Não. Eu deixo o julgamento final, de acordo com as ações dele, provavelmente ele vai queimar. Mas não é o que eu quero. E no fundo não é nem o que ele quer. Só que
talvez ele não consiga enxergar isso até o juízo final, né? Mas a gente não pode cair nessa também, nessa de querer o mal alheio e querer a condenação. Não. Que cada um pague pelo que fez. Mas temos que ter esperança no. A esperança existe, pô. Por mais que eu fique sempre olhando as coisas pela ótica, pela pior ótica aqui, eu também tenho esperança, pô. Tenho esperança nas conversões. Só que a realidade tem nos mostrado uma coisa totalmente diferente. Então, por hora, eu neste momento, tô depositando a minha esperança nas pessoas que nos escutam, que, em certo sentido, buscam a nossa ajuda. Isso me até motiva, porque se a pessoa veio até você, é um sinal que realmente a chance é muito grande. O problema dessa galera aí é que a maioria não faz essas coisas graves aí, de rituais envolvendo sacrifício humano e animal. A maioria só é gente que tem pedra no colorida dentro de casa, tem uma Ah, escultura de Buda, assim, essas coisas em aspas, mais light, que em aspas, tá? Por exemplo, pessoas que fazem menage dentro de casa, tem relações com vários homens, várias mulheres, homens e porra de mulheres, tantrismo. entendeu? Procura pessoas que fazem massagens tântricas, vão para encontros espíritas, ter contato. Esse que é o problema. E aí começa a acontecer coisas na vida da pessoa e nem sempre são manifestações fantásticas, né? Nem sempre é a pessoa ter visões. Às vezes é só o cara perde o emprego, perde a namorada, tudo que o cara faz dá errado, o cara fica com depressão. Às vezes a manifestação é dessa forma. E pelo cara não ter conhecimento, ele não consegue relacionar as coisas. Eu sinto muito pena dessas pessoas, entendeu? E a maioria das pessoas não sabe, porque Hollywood tem feito um bom papel, Hollywood e a mídia em geral, em fazer o que a gente fala em todo episódio aqui, que é fazer essas coisas caírem em descrédito. Então as pessoas não conseguem relacionar. Ela vê isso na ficção, mas não consegue admitir que isso pode acontecer na realidade. Porque parece coisa de gente burra. Não, é gente inocente, ingênua que acha que pensa assim. Porque geralmente é a vozinha protestante que fala isso, ó, é o demônio que tá aí fazendo isso na sua vida, hein? Aí o cara não vai acreditar. Ele não vai. Porque aceitar isso seria como falar assim, nossa, eu sou burro, eu tô com o intelecto de uma velha de 70 anos caquética. É ou não é, cacete? Concordo com você, amigo. Concordo com você. E assim, olha, nem ia falar sobre o advogado do diabo nesse episódio, mas um inscrito recomendou e acabei por assistir. Né? Não era o planejamento. Eu tô pra ver o Homem de Palha, mas cara, assim, é uma infinidade de filmes se tratando disso e tá convencendo muitas pessoas. Existem muitos inscritos nesses canais que comentam sobre esses filmes e defendem, faz aquelas análises da cultura pop e defendendo, comentando sobre os livros. Que eu sempre falo, sai de livro essas desgraças. Defendendo as ideias do autor do livro, o diretor, que muito corajoso, o diretor ainda faz uma voz de dublador, né? Muito corajoso o diretor de colocar coisas naquela época de um Estados Unidos cristão, não sei, Os Estados Unidos cristão é foda. sendo que nunca foi bem assim a história. Ou seja, essa questão de chocar, em aspas, na arte, não é novidade, pô. É uma coisa que dá certo há muito tempo. Desperta o imaginário das pessoas. Desperta o imaginário. Por que, que sempre colocam questões sexuais? Porque é a maneira mais fácil de você perverter as pessoas hoje em dia, pô. Porque é uma das coisas que você faz, que você pode fazer sem ser descoberto. É difícil fazer um ritual
em algum lugar sem alguém uma hora ou outra descobrir. Pelo menos alguém próximo. Eu arrisco dizer que se você tem um amigo que faça rituais, você pelo menos desconfia que ele faz alguma coisa errada. Em algum. Um amigo bem próximo, eu imagino. Ou um familiar, então. Sempre, uma hora ou outra, alguém comenta: olha, já encontrei coisa na casa de fulano. Agora, essas coisas de cunho erótico, o cara pode ver numa tela de computador, o cara pode marcar encontros esporádicos. E assim é a maneira de começar a destruir uma família. Porque daí surgem diversos outros problemas. Qual que é a prova viva disso? A gente tem aí o caso no filme que a gente comentou de Olhos Bem Fechados. Tentações sexuais causaram problemas numa família. Pode destruir uma E família. tem uma. Eu acabei de lembrar também, na cena final do Advogado do Diabo, ele diz que a virtude do diabo está na virilha. A dublagem fala a virtude do demônio está no lombo, né? Em Como outras sempre, palavras, a legenda e a dublagem tentam amortizar a as coisas. questão é no ouvido, é na ideia, é na conversa que ele leva a mulher. Enquanto com o homem, não. O homem é literalmente no visual, pela virilha, pelo toque, pela sensação. Sempre, cara. Tem até um documentário com informações importantes, mas muita baboseira. Esse que é o problema, cara. Tem que filtrar bem as coisas. Ah, não sei se é o poder espiritual do sexo. Alguma coisa assim. Tem no YouTube, cara. Só o fato de estar no YouTube é um motivo para você duvidar de algumas informações que estão ali. Porque geralmente no YouTube não deixam coisas muito relevantes, geralmente, né? Mas pesquisem aí, e aí vocês vão conseguir ver em algum grau o quão problemático é isso. Vocês podem se aprofundar lendo Libido Dominante, do querido professor Michael Jones. Que mais que assim, que dá para ler também A Beleza, do Roger Scruton, que vai falar do grau da beleza e a importância em todos os sentidos possíveis, inclusive nas relações humanas. Vai servir também para você não parar de assistir pornografia, por exemplo. No Rosto de Deus ele fala também algumas coisas sobre, por exemplo, a importância do rosto, porque todo mundo fica questionando como é o rosto de Deus, como porque para o ser humano é muito importante o rosto e a pornografia é tão satânica ao ponto de ser o oposto, o rosto nada importa. Inclusive, se a mulher tivesse de máscara lá, um saco de lixo, ninguém nem ligaria. Essa é a verdade. E por último, não menos importante, o desejo sexual do Roger Scruton também. São alguns livros que você pode. Livros bem densos. E isso dá para você ter uma ideia ampla sobre o assunto, sobre várias óticas diferentes, porque cada livro vai abordar esse assunto de maneira diferente. Em algumas partes do livro, os livros não são inteiramente sobre isso, né? Então você vai ter que ler o livro inteiro para poder achar essa parte e não ir lá consultar, porque isso não é a Bíblia, que você faz consultas, né? Você pode ler por capítulos isolados. Na Bíblia você consegue fazer isso. Mas esses outros não vai dar muito certo, eu imagino. Mas eu acredito que é isso, Cacique. Foi bem proveitoso. Muitas Porra, informações pertinentes. pra Pô, cacete. essa Assim, saga está edificante. Estamos dando uma. trabalho a São Miguel. Mas a questão é, vocês têm que ter cuidado. Tem que ter cuidado porque, como eu falei, quanto mais vocês acabam sabendo disso, a primeira reação das pessoas sempre é o medo, né? E quanto mais você entende sobre isso, você começa a enxergar o mundo de outra maneira. Então meio que você passa a percebê-los com mais frequência. Só que nunca se esqueça, você tem um anjo da guarda. Reze pelo seu anjo da guarda e faça o sinal da cruz. Porque a guerra entre o céu e o inferno, a guerra entre os anjos bons e os anjos caídos já aconteceu. E os anjos maus tomaram um cacete. Feio. Então eles não ficam na presença de anjos. Eles não ficam na presença do sagrado. Eles vão embora. Eles saem correndo, entendeu?
Então, confie sempre nos sonhos da guarda, confie sempre na misericórdia divina, sirva a Deus e ame a Deus de todo o seu coração, reze todos os dias. E, assim, teve um rapaz, né, acho que ele é do servidor do Code Hack, eu não sei exatamente o nome dele, mas ele estudava não, acredito que ele estude a fundo essas coisas sobre demonologia. E ele fez uma pergunta que eu achei interessante, que era a pergunta do por que que as pessoas se envolvem com isso? Por que que as pessoas se envolvem com o demônio? Por que elas vão atrás? E ele foi dormir com essa pergunta na cabeça e ele acabou tendo um sonho lúcido. Um sonho lúcido que, cara, é relativamente perturbador. Porque ele não é um filme de terror, não é um sonho de terror, mas é um sonho que te assusta. E ele acredita que o que falou com ele no sonho era de fato um demônio. Ele faz a seguinte coisa: ele estava dormindo e na cabeça dele ele acorda numa sala escura, completamente escura, como se estivesse num limbo, num vazio, e ali tem uma janela. E ele vai caminhando em direção àquela janela, e quando ele chega naquela janela, ele vê uma grande cidade. Uma cidade muito bonita, né? E tal. Imagine uma cidade flutuante. E ele vai observando aquela cidade bonita ali e tal. E uma mulher chama a atenção na multidão. Uma moça chama a atenção na multidão. E nessa hora que ele percebe aquela moça, um leão cor de jade chega ao lado dele. E aí, lembra quando eu disse que ele foi dormir com a pergunta na cabeça do porquê que as pessoas vão atrás do demônio? Por que que as pessoas. Ou por que que o demônio faz isso com as pessoas? E aí esse leão responde pra ele: eu não forço ninguém a vir atrás de mim. As pessoas que me procuram. Eu não forço ninguém a fazer nada. As pessoas que me pedem. E aí os dois ficam se fixando naquela moça em que o rapaz que estava sonhando prestou atenção logo de cara da multidão. E aquela moça, ela tá meio. Vou usar essa palavra decrépita. Eu não sei se decrépito tem a ver com a pele dela tá destruída ou coisa do gênero. Ou se ela era uma moça que tava sofrendo. Sofrendo bastante, sabe? E aí, essa moça tá lá. E o leão caminha ao redor dela. Ela olha pro leão. O leão olha pra ela. O leão envolve uma das patas dele no ombro direito dela. E ela agarra o leão também. Ou seja, o leão e essa mulher se abraçaram. E quando eles se abraçam, aquela mulher que parecia decrépita, sofrida naquele momento, se ergue na multidão como uma musa, como uma pessoa que parou de sofrer e tá numa vida muito melhor agora, sabe? Esse é o problema de você assistir Crônicas de Nárnia, cacique. Mas aí, mas aí, aí nessa hora o sonho acabou. Eu achei interessante a descrição. Um leão cor de jade. Um leão cor de jade, porque isso me lembra muito bem os demônios dos templos chineses. Aqueles leões que ficam guardando o lugar, entendeu? Ah. Ai, 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 cacique. Acho que por hoje é só, né? Chega. Chega, vou Nosso dormir, anjo da ouvinte. guarda tá cansado de tanto ter que trabalhar, cara. Estamos dando trabalho, mano. É, mano, mexer com essas coisas é deveras complicado. Mas seguimos firme. Não esqueçam, senhores, rezem por vocês e por nós, porque a gente precisa. Hein? Fiquem com Deus. Hein? Falou. Falou.